Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu grande amigo, meu convidado hoje é o meu amigo Gustavo. Se apresente, irmão. Fala galera, boa noite. Prazer fazer Finalmente, finalmente estar aqui. Esse homem tem uma agenda que só Jesus, hein? Mas deu certo. Graças a Eu Deus. sou o Gustavo Sabino Teixeira, sou advogado aqui na cidade de Toledo. Estou advogando aí faz uns 3, 4 anos. E antes da advocacia tem muita história. Nossa, bora trocar uma ideia. Hugo, o que eu achei interessante, eu vou até já comentar isso aqui logo de cara. Vamos lá. Eu vi um reel seu, né? Uhum. De 1h pouca da manhã você estudando. E aí a gente pensa assim, pô, o cara tem aquela trajetória de estudar em faculdade e vai até onde der, né? Só que até depois de advogado, eu vejo os seus stories, quem acompanha você sabe. Sim. É 10 horas, é 11 horas. Então, tipo assim, a gente pensa, pô, o cara vai se matar, né, de estudar. Pra quando chegar na profissão, o cara, né, pô, vou estudar, vou trabalhar ali umas 8 horas. Não é bem assim não, cara. Cara, advocacia, acho que, na verdade, todo mundo que faz parte do direito, né, quando você escolhe isso, você já tem que estar ciente que você vai estudar para sempre. Pô, e eu tava acompanhando, a primeira pessoa que eu acompanho full time, assim, em relação à profissão, né, sua. É tipo um médico em relação à disposição do trabalho. Sim, tem que estar. Na verdade, assim, a advocacia não é só um trabalho de 8 horas por dia, é um estilo de vida. Então você tem que viver, você tem que viver a advocacia, cara. Você está sempre ligado à advocacia. Você vai assistir televisão, você relaciona com o seu trabalho. Você tá passando pela rua, vê uma coisa acontecendo, você relaciona com o seu trabalho. Pô, mas você tem aquelas paranoias, tipo assim, você viu um negócio errado, isso aí tá errado, na lei tal. Tem. Tem que ficar de boinha, né? Sim, na verdade, assim, se você não se policiar, você vira o senhor carteirada. Todo mundo quer dar uma carteirada, dizer, não, eu sou advogado, eu entendo isso aqui. Mas isso não é, às vezes a pessoa pensa, só porque é advogado e tal, mas isso não é culpa nossa. A gente faz parte de um pequeno grupo de pessoas que estudou a legislação. Então a gente tem ciência de coisas que as pessoas não têm. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você vê algumas coisas que eles cobram, que tá errado, isso aqui não pode cobrar. Aí você é atendido num comércio, aí acontece uma coisa, pô, isso aqui não tá certo. Então aí você vê aquilo, você vê que não tá certo. Aí, às vezes, você se segura, porque é coisa pequena. Não vou fazer escândalo aqui por causa disso. Mas tem coisas que são absurdas. E aí você vê aquilo, não, vou ter que falar. Aí você fala, mas não precisa falar que é advogado, né? Mas você fala, isso aqui não é assim e tal. Não, mas é porque aí a pessoa cresce, porque pensa que você não sabe o que você está falando. Aí, então, assim, é complicado. A gente tem que algumas coisas ignoram, outras coisas falam, né? Até porque é importante você falar. Porque quando você fala das coisas que estão erradas, não é só por você. É por todas aquelas pessoas que vão passar por ali. Você está dando oportunidade, isso aqui eu estou falando especificamente do direito de consumidor e tal, né? Você está dando oportunidade para o dono daquela empresa, daquele comércio, corrigir aquilo para que outras pessoas não sejam vítimas daquela prática errada, né? Mas, cara, é o que eu falei, é viver a advocacia, né? E aí você falou do início, da questão do estudo, que a gente está sempre estudando. Você tem que estar sempre estudando, porque no ramo do direito as coisas mudam muito rápido. As leis mudam muito rápido? Assim? Muito. As leis, geralmente não. As leis, elas surgem muitas leis. É difícil ela mudar. Mas os entendimentos, as interpretações sobre a legislação é que mudam muito. Tipo os artigos ou não? Não, os artigos são as leis. Então, o artigo tal. Dificilmente aquele artigo vai mudar. Só que a interpretação sobre ele muda. Caramba. Então, os tribunais, eles entendem de maneira diferente sobre determinado assunto. E aí você, às vezes na faculdade, você estudou aquele artigo, ele é sobre isso. Mas depois, quando o tribunal vai julgar, quando os juízes vão julgar, ele muda o entendimento. Se entendia dessa forma, mas agora a gente vai passar a entender dessa forma. E aí você tem que estar ligado nisso. Porque senão o seu cliente vai lá, te procura para fazer algo, e você faz pensando que o entendimento é aquele. Quando você vai ver, o judiciário está entendendo totalmente diferente. Nossa, e advogar sempre foi o seu sonho desde novo? Cara, não. Você caiu de paraquedas? Na verdade, eu não escolhi a advocacia. Ela que me escolheu. Pô, caramba. A advocacia me abraçou, cara, na verdade. Eu, desde criança, eu tinha um sonho de ir para a carreira policial. Meu sonho de criança era ser polícia federal, delegado da Polícia Federal, qualquer coisa na área de segurança pública. E aí eu pensava assim, o que eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer que vai me aproximar disso, que vai fazer eu ter um conhecimento para eu alcançar esse sonho. Aí direito, né? Até porque hoje, se quiser ser delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, você tem que ter direito obrigatoriamente. Falei, vou fazer direito. Militar também? Qualquer não, militar não. Militar não exige. E aí, se você for ser agente da Polícia Civil ou agente da Polícia Federal, você tem que ter curso superior, mas não precisa ser especificamente direito. Agora, se for ser delegado, aí você tem que ter direito. Qual é a diferença, então? Porque o militar...
É porque, cara, eu não sei te dizer assim a diferença, mas eu acredito que seja porque o policial militar, ele lida com os conflitos da sociedade, ele tá mais perto dos conflitos da sociedade. Então o policial militar, ele tem que ir lá, tem uma briga de trânsito, tem uma briga dentro de casa, ele vai lá para apaziguar aquela situação, para registrar as ocorrências. Então ele não faz um serviço de inteligência, não é inteligência quando eu digo assim, não é investigação e tal, entendeu? Já a Polícia Civil já tem que ter, já faz o trabalho de investigação, desvendar o crime, como que o crime aconteceu. Né? E a Polícia Federal tem crimes federais, então exige um pouco mais de trabalho de investigação e tal, esses dois, por isso que existe um curso superior e tal. Já a Polícia Militar não, ela é para as pessoas que não precisam ter um curso superior ter acesso a esse cargo, porque são pessoas mais próximas da população como um todo. Eu acredito que seja isso. Então, mas às vezes tem um tipo de caso que o militar, que é a primeira abordagem, sabe que é uma coisa que já vai mais para um partido de investigação, então passa para talvez a Polícia Civil. Na verdade, vamos supor, eles fazem na verdade, sim, o policial militar é o que mais está no conflito. Com certeza. Ele é o cara que está ali levando tiro. É o cara que mais sofre é o policial militar, sem dúvida nenhuma. Ele está ali de frente com o conflito. Acontece qualquer coisa, vamos ligar para quem? Para a Polícia Militar. Que eles que vão lá e resolvem a bronca ali na hora. E aí eles chegam na situação e aí eles levam para a Polícia Civil, porque começou a acontecer algo. A Polícia Civil vai ter que desvendar o porquê que isso aconteceu, quem é o culpado e tal. E aí depois apresenta para o promotor, que é o responsável por oferecer uma denúncia, por acusar alguém. E aí oferece a denúncia. Nossa, e aí vai pro judiciário. Cara, é muita etapa. Isso aqui eu tô falando só assim, quando acontece o crime até ele chegar no judiciário. Mas depois do judiciário tem mais um monte de etapa. Então, assim, é um pouco complexo. Mas você perguntou de advocacia. Te abraço. E eu queria ser policial federal, cara. Fui lá, fiz direito. E, assim, eu nunca tive a oportunidade, e não é, eu até agradeço por isso, de só estudar. Eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, você vai estudar, mas você vai trabalhar também. Isso é o que meus pais colocavam, né? E isso foi bom, foi muito bom pra mim. Mesma coisa pra mim. Então. E aí, pra você ser um policial federal, cara, exige muito. Exige muito estudo, Você tem que ter muito tempo ali pra estudar e tal. E algumas pessoas conseguem conciliar, assim, trabalhar e estudar de madrugada e passam. Eu admiro demais essas pessoas. Mas não era o meu caso, eu não consegui. Então, eu trabalhava o dia inteiro, meu trabalho comum. À noite eu ia pra faculdade, estudava. Então, eu morava em Ouro Verde, estudava aqui, então eu tinha que pegar ônibus e tal. Chegava tarde, em casa, não tinha como estudar para concurso. Né? Então, a minha opção era qual? Me formar em Direito e aí começar a estudar para concurso. Porque daí, aquele período que eu não ia para a faculdade, porque eu já estava formado, eu ia poder estudar. Mas aí, cara, começou a surgir conta e tal, você tem que assumir suas responsabilidades, você tem que pagar as contas, então não dá, vou ter que advogar, né? Porque eu poderia continuar no meu trabalho que eu estava e estudar à noite, até eu passar no concurso. Mas eu já estava formado, eu queria estudar aquilo, eu estudei para aquilo, então eu queria trabalhar. Falei, cara, vou iniciar na advocacia. E aí, se der, eu advogo e estudo pro concurso. Cara, mas pra mim isso não funcionou, não dava. Eu comecei a advogar ali, fazer algumas coisas, e aí não dava dinheiro o negócio, e aí quando você tem problema financeiro, você não consegue se concentrar em outras coisas. Então, assim, virou meio que uma bagunça. E eu decidi naquele momento que eu não ia estudar para concurso. Eu decidi que eu ia advogar. Eu falei, não, vou ter que fazer acontecer a advocacia. E aí comecei a advogar. Cara, advoguei uns 8 meses, aí não ganhei um pila. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E conta para pagar. E aí eu, assim... Cara, 8 meses, nada, nem um pila. E aí eu conciliei o meu trabalho antigo com a advocacia. Você fazia o que antes? Eu trabalhava numa agropecuária. Nesse momento de conciliar, eu era vendedor de ração e advogado. Então, o que eu fazia? Eu dividi esse tempo. 3 dias na semana eu estava lá vendendo no sítio, vendendo ração para vaca, para boi, para tudo quanto é tipo de bicho. E os outros 3 dias eu vou advogar, vou fazer acontecer a advocacia. Cara, não aconteceu. O negócio não foi, não ganhava dinheiro e tal. Eu falei, velho, vou ter que estudar para concurso. Aí eu falei, não, agora tchau advocacia, eu vou trabalhar nessa função que eu tô hoje de vendedor, vai sair um dinheirinho aqui e tal, e eu vou estudar para concurso. Aí a advocacia veio e falou assim, esquece, você vai ser advogado. Cara, surgiu um problema de uma pessoa muito próxima, sabe? Se enfiou lá num problema lá, um problema meio sério, e eu não tinha como falar não para essa pessoa. Então a família me procurou, ó, aconteceu isso, você é o único advogado que tá aqui perto de nós. Você é advogado da família. Você vai ter que assumir esse BO aí, você vai ter que fazer. E aí eu falei, cara, deve ser Deus falando comigo, porque eu já desisti disso aqui. Eu tô aqui estudando para concurso, tinha comprado os cadernos, tudo, cara, eu tava focado, comprei o cursinho e tal. Aí
surgiu, eu falei, não, Vou pra cima. vou pra cima, tá aqui, eu não posso negar isso aqui, eu vou fazer. Cara, fiz, foi top demais, eu resolvi o problema, consegui, Sério, e aí as portas da advocacia se abriram. E aí eu abracei, ela me abraçou na verdade, né? E aí fui embora. Rapaz, eu me envolvi num problema em São Paulo, de um amigo meu, esses amigos, cuidado gente com esses amigos, tá? Aspas. Um cara, eu arrumei um trampo pra ele uma época, e ele saiu dessa empresa porque ele ia empreender. Pô, legal, cara. E aí o cara um dia falou assim, Fê, tem um celular aqui, cara, da minha mulher. Ó, o cara me falou, o celular da minha mulher aqui, ela não tá usando, você não quer comprar? Eu falei, cara, não tô precisando de celular. Não, mas compra. E aquela coisa de parceria. Quando der, você paga. E detalhe, o cara me ofereceu o celular uns 200 e poucos reais mais barato do que na loja novo. Não era uma coisa tipo assim, compra essa xícara, ela vai em 400, tô vendendo por 10 reais. Você já ia falar, ué, 10 reais uma xícara de 400? Coisa errada, né? Não, mas pô, 200 reais mais barato que na loja. E quando pagar na parceria, beleza. Sim. Deu um mês. Me ligaram no telefone. Alô, seu Felipe? Sim, eu sou o Felipe. Você que roubou o celular, né, seu safado? Meu Deus. Aí eu desliguei o telefone na hora. Cara, ligou de novo, meu mundo. Eu sou o delegado tal. Você está na rua tal. E eu acho que você está indo para casa da sua mãe, porque sua mãe mora na rua tal, número tal. Detalhe, tem uma viatura subindo aí. Você tá vendo a viatura? Você tava vendo? Eu tava vendo. Meu Deus. Entra na viatura e vem aqui prestar esclarecimento. E não desliga esse telefone. Os caras encostou. Parecia cena de filme. Foi lá, tipo, o delegado expliquei e falou, cara, infelizmente, cara, receptação. Não tem o que fazer. Só que aí não é o X da história. O delegado olhou pra mim e falou assim, ó, cara, você vai segurar isso aí ou você vai falar realmente o que aconteceu? Porque ele tava pensando que eu tava, né? Sim, tava enrolando. Eu falei assim, naquele momento, se você precisar, eu levo até você lá na casa dele. Você falou, Eu falei. Aí o delegado olhou e falou assim, então tá, fulano de tal, que os caras me trouxeram. Vai lá com ele, que ele vai levar vocês lá. Rapaz, eu morava em Diadema, São Paulo. Eu vou falar Diadema. Já. Lá vai eu chegando com 2 viaturas, eu em uma e uma viatura atrás. E aí eu saí da viatura, cara, cadê a casa do cara? Eu apontei. Nisso, a vila toda, quando viu a polícia, né? Foi tudo em cima. Só que aí acharam mais coisas lá dentro. Putz. Não. O cara foi preso em flagrante? Deu Não. só coisa ruim, cara. E aí, foi um bafafá, tipo assim, o delegado entendeu que eu não agi, né? Sim. Foi bobo. Ele falou, cara, você foi muito besta. Ah, cara, mas 200 reais mais barato no telefone usado? Sim, não é? então, mas tipo assim, ele falou, cara, não tem o que fazer, né? Tipo, só que tipo, fui conversando lá, meu pai ainda pagou um valor, Pagou uma fiança. né? Mas nada aquela coisa que ele falou que eu iria pagar, não sei se é uma coisa que ele, pra me pôr medo ali na hora. Mas ele falou, cara, você vai ficar aqui, dane-se, bravo, cara, tá. Vai ficar aqui, que não sei o quê, e pra provar. Até provar, cara, você já... É tenso. E aí, tipo, graças a Deus deu tudo certo ali, mas em aspa também, né? Porque meu pai ficou com muito medo de eu ficar por lá. E já tinha dado tudo errado pra mim em São Paulo, emprego, meu primeiro relacionamento. Essa foi a gota d'água. Eu falei, quer saber, eu vou embora e começar do zero na minha vida. Aí eu vim pra cá e graças a Deus. Faz quanto tempo isso? Faz 6 anos. Caraca, mas que aventura aí. Não, Mas você não chegou a dormir lá? Não. Meu Não, Deus. os caras me trataram muito bem, não deixaram nem cárcere. Nem me levaram algemado. Tudo numa boa, deixaram eu numa salinha, que é uma salinha que tá assim, eu esqueci agora o nome, mas geralmente quando é pra prestar esclarecimento lá, fica numa salinha lá, só com uma mesinha, igual de filme lá, Sim. aquelas mesinhas e tudo mais. Eu fiquei lá, tipo, das 8 e pouca da manhã até umas 4 da tarde, Nossa, sem tenso, comer, né, cara? com uma aguinha só, mas até tudo esclarecer, entendeu? Sim. Mas que bom que você esclareceu, né? Não, graças a Deus. E aí ainda o promotor que tava lá, falou assim, ei rapaz, né, vê se não faz mais essas idiotices. Pode ser por R$1 mais barato, não aceita. Cara, pior que se você não quer passar apurado, pede nota fiscal, verifica bem. E ele falou, você não quer bom, rapaz, R$1 que alguém te oferecer, não pega. Cara, o pior é que assim, às vezes você se enfia em problema que você nem imagina. Essa situação que eu te falei que a advocacia me abraçou, foi mais ou menos isso aí também. Uma situação A pessoa não tinha intenção e tal, foi um negócio assim, vou ir que não vai ter problema. No Nossa. fim, o BO foi gigantesco. Pra você ter ideia, foi lá na Bahia. Mas Foi teve lá que na- se deslocar? Sim, fui pra Bahia. Eita. Primeira vez que eu voei, eu peguei um avião, foi pra trabalhar. Caramba. Cara, até hoje eu nunca fui pro Nordeste, assim, essas praias que o pessoal vai, né? Antes que fosse pra curtir, né? Mas foi pra resolver o Cara, eu fui problema. pra Bahia, eu fui no interior da Bahia. Solão. Lá era 700 quilômetros de Salvador.
o sol quente, Mas que cara, problemão esse rapaz arrumou, hein? Aí o pessoal fala, você já foi pro Nordeste? Já, que praia você foi lá? Não, velho, não fui praia não, fui lá naquele interiorzão, assim, lá na pobreza mesmo, no trem feio. Tem praia de papel pra analisar. Exatamente, foi bem isso, cara. Mas assim, são coisas, né, que ficam registradas e toda vez que me perguntam como é que você entrou na advocacia, a história é essa. Pô, que Foi a legal. advocacia que me escolheu. E aí foi indo, tipo, depois daquele caso deslanchou. Sim, não, Começou. depois dali as coisas começaram a acontecer. Eu encontrei, na verdade, nesse caso, era um caso bem complicado, sabe? Daí eu chamei uma pessoa pra me ajudar e tal. Entendeu? Essa pessoa me deu todo o auxílio, depois se tornou minha sócia, enfim, a gente foi sócio por um tempo. Pô, que legal. Então, assim, ali as coisas começaram a acontecer, entendeu? E aí, agora eu tô até hoje. E assim, hoje eu tô vivendo, posso dizer, o meu melhor momento na advocacia. O meu melhor momento em questão de entender o que tem por trás da minha profissão, o meu propósito da advocacia. Legal, cara. Assim, hoje, assim, nos últimos 30 dias, 45 dias, posso dizer, é o meu melhor momento na advocacia. Ah, sério? Sim, até por isso que eu gostei de vir aqui e tal. Que legal, Porque, cara, que assim, massa. é o momento de vir, entendeu? Se tivesse me chamado há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, talvez eu não viria. Mas esse momento está sendo um momento bem legal para mim, assim, um momento de aprendizado, de crescimento espiritual, emocional, de saber lidar com as coisas, saber entender, assim, o porquê que eu advogo. Porque no início a advocacia era mexer com papel, vamos ler essa papelada aqui, e vamos ler esse monte de livro aqui, e vamos ver o que vai dar. Hoje não, cara, hoje eu vejo o outro lado, assim, eu vejo que, na verdade, o propósito da coisa, pelo menos o que eu penso hoje, é você solucionar o problema das pessoas. O que eu acho mais Esse é o incrível negócio. na sua profissão é vocês, não é decorar, é porque tá tão no seu dia a dia que vocês já sabem, de cor e salteado, o número do artigo, o que significa. Nossa, cara, é muito incrível. Quando eu vejo alguns julgamentos, às vezes eu e minha esposa gostam de ver, principalmente no Discover passa, né? Os caras falando de uma maneira tão técnica, falando, meu Deus, que lindo de ver isso aqui, né? Sim. Mal sabe, o cara passou 5 anos ali. Na verdade, assim, são estilos, sabe? São estilos de advocacia. Eu mesmo não sou uma pessoa tão técnica. Eu falo mais a linguagem do povo mesmo. Bem aberto. Bem Mas boa. é uma coisa que, tipo assim, até vamos falar isso aí pra desmistificar, né? Uhum. Lá no momento na frente do juiz, promotor, ele também exige ou não? Uma coisa que... Não. Na verdade, assim, quando você está muito envolvido com isso, você acaba... É automático. Então, eu até tive uma audiência semana passada e eu estava fazendo interrogatório de umas senhorinhas, umas senhorinhas lá, 70 e poucos anos. Nossa. E aí, cara, eu falava algumas coisas, e isso que eu não sou tão técnico, eu não sou tão formal. Eu falo, assim, a linguagem do povo mesmo, em audiência, atendendo os meus clientes, bem tranquilo. Só que mesmo assim, Ela não... o juiz chamou minha atenção umas 2 vezes. Doutor, o senhor tá falando de maneira muito formal, tenta falar assim de uma maneira que ela entende. E aí eu fui procurar as palavras, como que eu ia perguntar aquilo de uma maneira que ela entendesse, sabe? Então, às vezes é automático, porque assim, você lê, você estuda o processo. Sim. Os promotores, os juízes, eles são muito formais, muito técnicos, então você lê sentença, você lê decisão, você acaba se acostumando com aquela forma de falar. E aí sai automático, entendeu? Né? Pelo menos no meu caso, não é porque eu quero. Mas tem muitos colegas que eles gostam de ser técnico, assim, de falar mais complicado e tal. É estilo, cara. Eu acho bonito. Na real, eu acho bonito, assim, quando você vai fazer uma sustentação oral no tribunal. Né, você tem que ser um pouco mais formal. Por exemplo, você vai no STF. Não tem como você chegar no STF e falar de qualquer jeito. Não sei se você já viu, mas tem um monte de vídeo aí no YouTube do ministro... que agora ele aposentou, mas o Marco Aurélio é o mais exigente que tinha lá. Se não chamasse ele de excelência... Teve uma advogada que chamou ele de você. Nossa. Aí ele esculachou a mulher, dá até dó. Porque, vou chamando de você está na Suprema Corte, e é assim que você trata aqui, esses juízes que aqui estão, você e tal. Aí a mulher começou a tremer toda, desculpa, excelência, é um nervosismo e tal. Mas, pô, é você, velho, o que tem? Vai mudar o quê? Entendeu? É umas coisas que eu não acho legal. Eu sou mais do estilo que tem que popularizar o judiciário. As pessoas têm que ter mais acesso àquilo ali, tem que entender o que está acontecendo. Com certeza, cara. Até desmistifica isso aí, tipo de... Nossa, cara, Porque acho que já chega, né? A galera já chega numa situação de quando procura você, não sei, né? Numa situação já tensa, né? Pô, cara, tem que procurar um advogado, esse negócio deu ruim. Sim. E a gente pensa em só negativo. Não Não. vai dar, ferrou tudo, já era. Eu só vou procurar porque mandaram eu procurar. E ponto final. Cara, e é aí que entra o propósito da advocacia. Você já sentiu algum caso assim, uma empatia muito forte pela situação? Nossa, com certeza. E, Com certeza. cara, é isso que eu acho, tipo assim, embaçado de separar, né? Sim, cara, na verdade, assim, quando eu entrei na advocacia, eu entrei com o objetivo de ser o mais técnico possível. Eu não queria me envolver emocionalmente com as Nossa, causas. cara. E tipo assim, a pessoa chegava em mim, não importava o tamanho do negócio. Eu falava, não, a solução é essa, eu não tenho como te falar sobre isso, porque eu não sou psicólogo, eu não sou médico, a solução judicialmente é essa. Então eu fazia assim, sabe? Depois de um tempo,
alguns casos que surgiram me fizeram pensar diferente, olhar diferente para aquilo. Porque, cara, as pessoas sofrem, tem muitas pessoas que sofrem muito, sabe? Imagina. E não dá para você ser um robô, não dá para você separar. Então, tem momentos ali que você se coloca no lugar, você atua com sentimento, Claro, depende da causa também. Tem causas que não dá, né? Por exemplo, você vai entrar com uma ação de cobrança lá. É cobrar o cara, fazer o cara pagar. Final, né? Mas tem causas que é bem complicado. Tem causas que eu acho que você vira mais orientador do que o próprio advogado ali, né? Na hora. Eu não falei no início da minha apresentação, mas eu sou especialista na área criminal. Não sei se eu falei, mas acho que não. Eu sou especialista na área criminal. Então, eu escolhi a área criminal por quê? Eu tive os melhores professores de direito penal na faculdade. Os caras eram muito bons. Eu não tenho, assim... Tô puxando saco não, eles eram bons mesmo. E isso me fez apaixonar pelo direito penal. Eu me apaixonei, eu gostei do direito penal e tal. E aí terminou a faculdade, eu escolhi fazer uma pós de direito penal. Porque eu queria estar próximo daqueles professores. Eu vi lá o quadro de professores e falei, cara, que massa, é uma forma de eu não me distanciar, né? De eu continuar próximo deles, aprendendo com eles e tal. E fiz a pós. Tem muitas áreas, tipo criminal? Tem, infinitas. É que assim, a advocacia você pode, ela é muito ampla, é um leque gigante. Aí você pode escolher um caminho e ir focando naquilo. O seu considerado assim o mais difícil? Cara, eu não acho porque eu atuo. Sim, né? Mas, por exemplo, se eu pegar um direito tributário, eu vou achar loucura, eu vou achar que é o mais difícil do mundo. O seu lidar mais com o público é a sua área, né? Ou não? Sim, criminal, você lida mais com o público, direito civil, depende da área, tipo a área de família. Você lida com pensão, divórcio, é mais com conflitos familiares, né? Mas o criminal é criminal mesmo. Então, você lida ali com situações mais envolvendo crime mesmo. Tá tenso. Mais tenso. Só que... Então, aí eu fiz e entrei no mundo do direito, do direito criminal. Ele é diferente da parte técnica. A parte técnica é você estuda os artigos, vê como é que vai funcionar o processo, quais são os direitos do seu cliente, o direito de permanecer em silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo. Aí, quando você vai para a realidade, que você vê o porquê que aquele cara foi preso, que você vai entender o histórico dele, da que tipo de família ele veio, o que ele fazia e tal. Você faz um investigador, cara. Cara, é tenso. Aí você começa a ver que, pô, esse cara não precisava ter feito isso. Esse cara não é uma pessoa ruim. As pessoas... Cara, advogar criminal no Brasil não é fácil. Claro que não. Porque você tá defendendo o bandido. É sempre isso. Essa é a frase assim, que... Quando eu falei pra minha esposa, assim, nossa, você vai fazer entrevista com um cara que defende bandido? Eu falei, não, calma lá. Então... Tem muito além disso daí. Sim, vai muito além. Mas tem casos, com certeza, né? Geralmente quando vem um caso bem cru assim pra você, né? Você pega o caso em primeira instância ali, não é qualquer caso que você aceita, né? Você faz uma análise de... Sim. Com certeza, né? Porque a gente pensa grosso modo, não, qualquer caso que vem ele pega. Sim. Cara, mas assim, eu não aceito qualquer caso, porque tem casos que ferem princípios meus. Só que eu acho, mas assim, eu vou te falar minha opinião sobre isso, eu acho que eu estou errado. Sério? Porque quando você é advogado criminalista, você tem que aceitar ser advogado criminalista, tem que defender as pessoas que precisam de defesa. Caramba. E todas as pessoas precisam de defesa. Todas as pessoas, independente do que elas fizeram. Independente do quanto seja horroroso o crime, independente do que seja, elas precisam de defesa. As pessoas pensam que o vilão da história é o advogado. Mas, cara, tem princípios no direito brasileiro que todo mundo precisa de defesa. Vamos supor que tem um caso lá, todos os advogados do Brasil, ninguém quer defender aquela causa, ninguém aceita. Esse cara não vai ser preso. Esse cara não vai ser sequer julgado. É mesmo? Ele vai ficar lá aguardando, o julgamento vai chegar uma hora que vai prescrever, ele vai ser solto. Não tem como. Não existe processo judicial se não tiver uma defesa. Isso é um direito constitucional. E as pessoas precisam de defesa. E eu vou te dizer o porquê que elas precisam de defesa. Comete um crime, alguém vai lá e comete um crime. Aí a gente estava falando das instituições, né? Sim. Tem a Polícia Militar. Então existe um aparato gigante da Polícia Militar que pode ir lá, fazer o flagrante, analisar as ocorrências e tal. Polícia Civil, tem lá uma porção de investigadores, pessoas muito competentes, sabem investigar, tem perito, tem perícia, tem tudo isso. Aí tem o delegado, os profissionais extremamente competentes para formular o que aconteceu, quem fez, quem estava envolvido e tal. Aí vai para o promotor. Muito papel. Vai para o promotor de justiça. O promotor de justiça também é outro profissional muito competente que vai formular uma acusação. Quais foram os artigos que ele violou, o que ele cometeu, quem estava junto, quem foram as pessoas que viram, tudo lá na denúncia. E depois vai para o judiciário, o juiz aceita essa denúncia e vai ter um processo. Lá no processo vai ter o promotor a todo momento acusando.
Então, o promotor é o culpado órgão... em ponto final. Na verdade, assim, eles não quer dizer que eles sempre acusam, né? Às vezes eles também eles fazem uma análise do caso, se eles entendem que aquilo aconteceu, eles acusam. Mas também, às vezes, eles podem chegar à conclusão que não aconteceu. E eles não vão acusar. Eles mesmos vão dizer, ó, não precisa de processo, vamos arquivar isso aqui, tá tudo certo. Mas é difícil, a maioria das vezes é uma acusação, até porque se chegou até ali é porque aconteceu alguma coisa. Então, percebe? Você percebeu quantos eu citei? Todos esses são funcionários do Estado, funcionários que estão ali para mostrar que aquilo aconteceu, entendeu? E do outro lado, só tem uma pessoa, só tem a pessoa que, em tese, teria cometido o crime. Então, como é que você vai deixar essa pessoa sozinha, sem ter uma defesa, com todo esse aparato para dizer que ela cometeu o crime? Caramba, cara. Você entendeu? Essa é a visão que as pessoas têm que ir. Pô, tem um monte de funcionários para mostrar de maneira clara que isso aqui aconteceu. Então o cara ele tem que ter alguém do lado dele para defender ele, para dizer assim, ó, tudo bem, pode ser que aconteceu, pode ser, mas cadê as provas? O que é certo o que aconteceu, mas aconteceu por isso mesmo? Foi tanto assim como vocês estão dizendo? Ou tem um motivo para ele ter feito isso? Talvez estado de necessidade, legítima defesa. Será que não tem uma legítima defesa aqui? Entendeu? Então, assim, situações que tem que ter alguém ali para falar pelo cara, para defender ele ali, entendeu? Seria muito injusto se, até porque isso só existe porque antigamente existia lá um juiz que investigava e que acusava, que condenava, e o que acontecia? Muitas injustiças. Por isso que surgiu esse sistema de investigação, de defesa, ampla defesa contraditória e tal. Tem algum caso que, tipo, não passa por esse processo, ou todo caso não, passa? Todo caso. Mesmo se o cara é pego em flagrante ali, tipo, fez isso aqui, sim, todo mundo viu e... Passa por esse processo. Até porque você pode ser preso, vamos supor, entrou um cara aqui na sua casa e vai maltratar a sua família e tal, você mata ele. A polícia vai chegar, vai ter um corpo e você com uma arma na mão. Você vai ser preso em flagrante. Entendeu? Então você precisa ter alguém lá para dizer como que isso aconteceu, por que você matou ele, você estava defendendo a sua família, você estava se defendendo. Entendeu? Caramba. Então, assim, cara, é uma porção de coisas que acontecem. O direito ele é muito amplo. Não é assim, pô, bandido tem que ser preso, tem que morrer. Cara, calma, ele cometeu? Tudo bem, ele tem que ser preso. Eu concordo que ele tem que ser preso. Pagar, né? Mas ele tem que ser preso na medida do que dispõe a lei. Entendeu? Tem que ser cumprida a lei. Não? A lei tem que ser cumprida, exatamente. Porque senão você banaliza. Você banaliza um instituto democrático. A pessoa cometeu, o juiz não gosta dela, vai condenar ela em 30 anos, não vai ter ninguém para falar o contrário. Então não dá, tem que ter ali. É um aparato estatal muito grande para dizer que ele fez. Então tem que ter um advogado criminalista para dizer que ele não fez, ou então que ele fez, mas que não é da forma que vocês estão falando. Tem alguns tipos de advogado lá em São Paulo, alguns lugares na verdade, que a pessoa, tipo, é advogado, um exemplo, né? De Toledo, mas ela não advoga aqui. Tipo, igual policial. Tem policial que mora, tipo, nessa cidade, mas tem policial em outra, por causa da questão da periculosidade. Sim. Cara, e aí eu fico imaginando, o seu caso, advogado criminal. Tipo, alguma situação de falar, caramba, o cara foi lá e ganhou o caso, né? Caramba, a família do cara vai me encontrar lá fora. E ficar aquela situação tensa, cara. Cara, então, eu sinceramente eu não vivi situações assim ainda. Que bom. Eu tenho alguns princípios que eu sou muito sincero, sabe, com os meus clientes. Então eles chegam lá, eu já falo, essa situação aqui é assim, bem complicada. Eu não posso te garantir, até porque não existe causa ganha. A gente não pode... Até isso fica uma dica pra galera que tá assistindo aí, pra todo mundo. Não acredite quando o advogado fala pra você que o processo tá ganho. Não existe processo ganho. Vai até contra o código de ética da OAB, tá? Falar que tem causa ganho. Então, essa é uma coisa que eu prezo muito. Sem mais nenhuma. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu sempre explico a situação. Eu sou o mais sincero possível. Eu abro lá a tela do meu computador e explico. A situação é complexa. Nossa, já teve, então, situações de você falar assim, cara, eu vou fazer meu trabalho, ou tipo assim, posso fazer meu trabalho, mas nossa, é uma situação bem complicada. Eu falo, eu esclareço, eu jogo na mesa. Por isso que eu nunca sofri, tipo, doutor, você não fez tal. Não, mas eu falei pra você. Clareza, transparente. Então eles já sabem que a situação é feia e que a gente vai trabalhar, a gente pode fazer alguma coisa, mas a situação é complicada. Então você tem que deixar isso muito claro. Eu já vi situações de outros colegas que falam que não, isso aqui vai ser resolvido rápido, isso aqui é facinho, aí o cara fica lá, então não dá pra criar falsas esperanças, a gente tem que trabalhar dentro da maior honestidade possível. Pô, você falou de um negócio legal, que eu agora estou vivendo uma fase bem top, né? Sim. Quando você fala da questão espiritual, alguma experiência que você teve? Recente? Ou tive. Legal, cara. Eu vou querer falar, é legal a gente tocar nesse assunto. Cara, eu sempre fui muito próximo com Deus. Eu sempre tive uma intimidade muito grande com Deus. Eu posso dizer assim, porque eu me sentia íntimo de Deus.
eu não acho que é comum uma criança de 6 anos e meio deitar na cama, cruzar as mãozinhas assim e orar. Eu não acho que é algo comum. Eu acho que são poucas crianças que fazem isso. Eu aprendi a rezar muito cedo, né? Tem uma diferença entre rezar e orar, né? Então você reza ali o Pai Nosso, creio e tal, meio decorado e tal. Mas orar, conversar com Deus, eu acho que é um negócio bem mais que uma criança de 6 anos e meio, 7 anos fazer isso, é algo diferente. E eu fazia. Sério? Com Mas 6 teve anos. algum incentivo ou você... Cara, tive. A minha avó era uma pessoa que tinha muita fé, então eu passava muito tempo com ela. Minha mãe também sempre falava de Papai do Céu desde criancinha. Que massa. Então, mas eu acho que foi mais a minha avó, essa parte assim de espiritual mesmo. Minha avó materna. E aí eu conversava com Deus, cara. Eu lá, criancinha, com 6 anos e meio, eu pedia pra Deus para que Ele me ajudasse, para que Ele abrisse a minha mente para eu conseguir um emprego, para eu conseguir ganhar o meu dinheiro, para eu conseguir me formar, para eu conseguir fazer faculdade. Eu pedia isso com 6 anos e meio, entendeu? E aí, cara, eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, tudo conforme eu pedi pra Deus foi acontecendo, tudo, sabe? Ele me guiou, Ele me mostrou o caminho, eu fui lá, fiz. E aí chegou um momento da minha vida que eu me afastei um pouco, por conta das... Não tem justificativa, não existe justificativa para você se afastar de Deus. Mas comigo aconteceu porque surgiram coisas do dia a dia que me fez relaxar. Então eu parei de orar todos os dias, eu fiquei um pouco distante. E aí, tem uma frase que é assim, tem coisas que acontecem para te fazer orar. E outras coisas só acontecem quando você orar, né? Então aconteceram coisas para me fazer orar. Para me fazer me reconectar com Deus. Eu tive assim, eu vivi momentos de instabilidade tremenda na minha vida. Não faz muito tempo, isso foi recente. Eu vivi momentos assim que eu não tinha uma saída, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu achei que estava tudo acabado. Só um milagre, né? Eu falei assim, pô, agora lascou, velho. O que eu vou fazer? Tipo assim, e assim, eu tô vivendo uma fase, eu casei não faz muito tempo, faz menos de um ano, então eu assumi grandes responsabilidades. Porque, cara, quando você tá com a sua mãe e com seu pai, você tá no casulo, você tem uma segurança, né? O mundo pode acabar, velho. Eu tô aqui com a minha mãe e com meu pai, eu tô seguro, não vai nada, pode chegar ao zero, mas eu tô aqui. Agora não, tava vivendo um momento assim, eu tô casado, então eu tenho lá que cuidar das coisas e tal. E aí aconteceu essas coisas na minha vida profissional mesmo, que me deixaram muito instável, muito instável. E aí eu me reconectei com Deus. Eu busquei Ele, não tive vergonha de pedir perdão, de dizer que eu fiquei distante, porque eu fui um sem vergonha. Pedi para Ele me aceitar de volta. E as coisas começaram a aparecer na minha vida, Felipe. As coisas começaram, cara, fluiu demais, sabe? Aí Deus me mostrou que eu não sou, que eu sou o ator principal da minha vida, que eu posso ir lá e fazer. Ele mostrou que Ele estava ali comigo, que Ele nunca me deixou e que era só eu voltar, que Ele estava de braços abertos. Eu voltei, Ele me abraçou, me mostrou o caminho. Por isso que eu te digo que eu estou vivendo agora o melhor momento da minha vida, profissional, pessoal. E olha que aconteceram coisas horríveis na minha vida. Caramba. Você sabe, era pra gente estar gravando isso aqui antes, eu perdi meu avô. Foi muito triste, eu não esperava. Meu avô não tinha nenhum tipo de doença, eu perdi ele. Então parece até chato eu falar que é o melhor momento da minha vida, mas eu tô dizendo isso porque como eu soube lidar, Deus me mostrou porque quando eu perdi o meu avô, eu fiquei muito triste com a partida dele. Mas cara, eu não parava de pensar nas coisas boas que eu vivi com ele. Eu não parava de pensar nos momentos alegres que eu vivi com ele, sabe? Então isso me acalmou, isso me deixou feliz. Então assim, por isso que eu digo, eu mesmo tendo perdido ele, é o melhor momento da minha vida, porque eu soube ver a coisa por outro lado. Inclusive eu vi uma postagem sua também que deixa eu te mostrar uma coisa, tipo, como é que é? Vou te mostrar que eu sou milionário. Sem dizer que eu sou milionário. Nossa, cara, aquilo literalmente é isso aí mesmo. Né? Exatamente. Família, tudo ali. Cara, eu sou muito família. Não, imagina. Cara, eu amo minha família. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, deve estar, né, tipo, emocionado com certeza por a perca recente e tá todo mundo ali. Sim, até nesse, foi Dia das Mães, foi domingo. Sim, foi Dia das Mães, né? O pessoal, hoje é segunda, estamos gravando segunda, mas eu reuni toda a minha família na minha casa. A galera toda, a família por parte de mãe, por parte de pai, a gente fez um almoço lá em casa, foi todo mundo. E, cara, isso é uma das coisas que mais me deixa feliz, cara. Ver a minha família unida. Eu quero, assim, ter poder um dia para poder reunir não só os parentes mais próximos, mas, assim, aquela galera distante, primo de terceiro, quarto grau. Porque, cara, eu me sinto muito feliz com isso, de ver toda a galera reunida, de ver as pessoas festejando aquele momento bom. E aí, até na hora do pessoal servir lá, eu falei algumas palavras para eles, né? E daí eu citei essa questão de que, infelizmente, não tava todo mundo ali que eu queria que estivesse. Porque eu perdi meu avô, eu perdi um tio pro Covid ano passado. Então, assim, minha avó tava sofrendo demais, porque imagina, a mãe perdendo um filho é tenso, né? Minha avó tava sofrendo muito. Então eu falei umas palavras para ele no seguinte sentido: a gente tá triste porque a gente perdeu algumas pessoas, mas essa tristeza é uma pequena parte e uma parte gigantesca de alegria.
Porque nós temos toda a nossa vida pela frente para viver pensando nessas pessoas que partiram nos momentos bons que vivemos com elas. E antes da morte delas, antes da partida delas, nós tivemos momentos maravilhosos ao lado delas. Então, cara, vamos pensar assim, sabe? Porque eu acho que essas pessoas que partiram, elas não querem que a gente fique sofrendo. Elas querem que a gente desfrute disso aqui da melhor maneira possível. Então, e assim, Felipe, eu não teria essa visão há um tempo atrás. Quando eu estava desconectado com Deus. Eu não teria, cara. E eu tô conseguindo ter isso, eu tenho certeza, eu sinto, que é porque eu me reconectei. Porque eu voltei a crescer espiritualmente, sabe? É uma base muito grande, né, cara? Sim. Cara, a gente tava falando de base. Base de ter Jesus como base. Como as coisas fluem quando a gente tem essa base. Sim. E parabéns, cara. Porque não é fácil. Às vezes a gente vê uma situação ruim na nossa vida e a gente não quer enxergar que falta em si. Porque eu sempre pensei que Deus jamais faria um mundo que ele não fosse necessário. Exatamente. E tá aí, tá todos os recursos. E quando eu comecei a entender aqui, principalmente, que era o poder de Deus unido ao esforço humano, falei, cara, às vezes eu pedia tanto, Gu, e não fazia nada. Vamos falar a verdade mesmo. Eu era o cara que, literalmente, ai, Senhor, joga aqui na minha mão. Isso aqui que você tá vendo é o que Deus falou, Felipe. E Deus usou minha esposa. Falou, Felipe, uma vez eu tava bem desanimado, comecei a conversar, ela falou, Fê, posso te falar um negócio? Você não vai ficar triste? Eu falei, jamais. Falar até papagaio fala. Começa a fazer. É isso aí. E eu falei, caraca. E aquilo pra mim foi quase um... Cara, Deus, ele usa a gente para as coisas acontecerem. Certeza. Sobre riqueza, sobre família, né? E é uma coisa que, tipo, eu sempre, desde os 14, sonhei em trabalhar com o quê? Ajudar pessoas. Eu tenho uma infância muito difícil. Fome, abuso da parte do meu pai. Foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. E quando eu olhava aqueles caras na televisão, eu falava, cara, um dia eu vou ser um cara nesse nível, assim, né? Eu via aqueles caras de terno, nas novelas que meu pai assistia. Quando eu falo do meu pai em relação a abuso, é que meu pai, ele era alcoólatra, né? Meu pai biológico. Essa fase de quando eu via as coisas na televisão, era meu padrasto, que é meu pai, me criou desde novo. E eu não tive uma referência, assim, daquele pai de sentar, trocar uma ideia. Meu padrasto sempre me falou o básico, né? Bebidas e drogas é errado, não roube, né? Os princípios normais. Mas aquelas coisas de saber o que é a mesma vida errada ali, eu tinha os exemplos de ver onde eu morava os caras se ferrando. Os caras, Deus me livre, até morrendo. Cara, isso aí é ruim. Eu tinha umas amizades muito ruins, mas eu nunca, graças a Deus, graças a meu bom Deus, eu posso falar com muito orgulho. Nunca usei nada, nunca participei de nada, né? Eu sempre tive essa vontade. Não, um dia eu vou crescer e vou ser grande nessa terra. Sim. Em nome do Senhor Jesus. E eu sempre fui apaixonado por Jesus. Quando eu vim pra cá, eu dei uma super resumida. Quando eu vim pra cá, eu vim decidida nisso. Já tinha dado tudo errado. Recomeçar. Vou recomeçar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho 10 anos na área de metalúrgica. Indústria. E não, vou fazer minha área. Só que ainda eu continuava na prática na minha área. De metalúrgica e tudo mais. Falei, cara, agora eu vou pra cima. Comecei a buscar um monte de treinamento e curso para ser palestrante e ajudar pessoas. Só que aí, Igor, comecei a entrar no bastidor dessa vida, desse mundo. E não vou falar generalizar jamais, né? Porque em todas as profissões no mundo tem a parte muito boa e tem a parte que você sabe que infelizmente é ruim. E é normal isso. E eu não soube lidar muito com isso. Só que eu comecei a reparar também que para mim ser aceito em alguns tipos de grupo deste nível, né, de muito poder aquisitivo, eu deveria me curvar perante algumas coisas que feriam os meus princípios. E não é tudo o que parece. É muito bom, a metodologia realmente funciona para as pessoas, algumas, mas eu não entrava na minha mente eu ter que usar alguma coisa ruim da sua vida para me beneficiar com isso. Mas o que era exatamente? Na verdade, assim, usar 100% da sua dor. Vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui. Usar a dor da sua perca para querer me enfiar alguma coisa em você que você vai consumir de mim, entendeu? Então, tipo, cara, muito boa essa metodologia. É verdade. PNL, coach é muito bom. Os treinamentos de alta performance é muito bom. Só que quando você vai ali para um negócio que e eu não estou generalizando, tá? Só algumas coisas. E são pessoas que na época que eu era pequeno, que eu tinha como referência, cara, me deixou muito chateado ver isso. Mas esses cursos que você está falando é de PNL? Não, de toda essa área de você alta performance, de você estar lá, de você estar
literalmente vendendo o seu peixe. É o seu trabalho. Só que eu tento hoje, com a ajuda de Deus, encontrar uma maneira de não ser tão grosseiro. Eu quero realmente ajudar, mas eu não quero chegar ao certo ponto de usar a sua dor para me auto-beneficiar. Porque, cara, você está ferido emocionalmente por causa da sua dor. Sim. Se eu pegar a sua dor financeira, cara, você precisa fazer isso. Ponto. Pô, legal. Mas e o além? Não, peraí. O além, você fica tão envolvido comigo, porque o além eu só te revelo se você me beneficiar. Aí eu comecei a perceber que isso realmente não é ajuda. Isso tem tudo um fim lucrativo, cara. Que legal que você tocou nesse assunto. Um fim lucrativo. Eu até vou te perguntar, agora eu vou te entrevistar. Pode falar, cara. Eu tô começando a conhecer a PNL. Sim. Eu tenho uma pessoa assim que é um pouco próxima que trabalha com isso. Uhum. E aí eu tô procurando entender como é que isso funciona. Eu vi pessoas próximas de mim passando por essa experiência. E aí eu entendi o que você falou da questão de atacar a dor e tal. E eu também, a minha visão no início foi bem essa. Mas aí hoje, eu não tô dizendo que é o que não é, porque é algo que eu estou estudando. Eu sequer tenho uma opinião sobre isso formada ainda, porque eu estou procurando desenvolver. Inclusive eu tenho um evento que eu vou em junho ou julho, que é sobre isso. Você estudou, sobre atacar a dor, não é algo necessário para que você se livre dela? Com certeza. Porque é isso que me foi colocado, que você precisa ir até lá. Inclusive, eu participei de um evento, esse evento, assim, ele fez eu mudar a minha mentalidade. Sim, mas é que eu fui em Cascavel, o X-Business. Top, cara, sensacional, das melhores experiências que eu já vivi até hoje. Só que é mais voltada para o business, não entra muito nessa parte emocional, mas em alguns momentos entrou. E eu não vivi uma experiência legal ali, porque eles fazem você ir até o lugar aonde você sofreu uma dor e tal. Mas aí eu questionei isso também. Sim. Falei, pô, mas precisa ir lá? Eu não quero, aquilo ali não me faz bem, aquilo ali, eu não gosto daquilo ali. Mas eles dizem, pelo menos o que eu ouvi até agora, é que você precisa ir lá sim, para você se desamarrar daquilo, para você se livrar daquilo. Você acha que é isso ou não? Tem como resolver sem você precisar ir lá? Tem como resolver se você precisar ir lá. Certeza absoluta. Porque você acabou de falar a maior ferramenta mais rica desse mundo e não precisa pagar nada por ela. Conexão com Deus. E eu vim de muitas experiências de madrugada com Jesus. E eu fui buscar em Jesus. Eu não fui falar assim, eu fui buscar em pessoas. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu fui perguntar para Deus e eu pedi um monte de sinais. Porque não era aquilo que eu queria. Eu falei, pai, eu não quero ajudar para amanhã eu aparecer com uma Porsche e o cara, talvez até nem ajudou a dor do cara. Um exemplo, né? Grosseiro falando. E eu quero de novo reforçar que não estou generalizando. Sim, são entendo. algumas pessoas. Só que aquelas pessoas que para mim, nossa, cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero estar dividindo o palco com essa pessoa, velho. Sim. Pô, esse cara é sensacional. Ô, Felipe, eu passei pela mesma experiência, cara. Eu fui buscar também em Deus, ao invés de buscar em pessoas, porque eu não tinha a pessoa à minha disposição naquele momento. Sim. Porque assim, eu fui taxado por alguém, em certos momentos da minha vida, como uma pessoa, como é que eu vou dizer, para também não falar o que não é real, mas uma pessoa que não fazia bem. Assim, resumindo, é claro que o sentimento que eu tive era muito mais grave que esse, mas eu vou partir daquela máxima que o que a pessoa fala, 80% é o que você sente e só 20% é o que ela falou. Então eu vou considerar que é só 80% era eu que senti, então eu vou considerar só os 20%. Que eu não era uma pessoa que fazia bem, que era uma pessoa que estava causando mal. E aí eu fui tentar, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu quero resolver, eu preciso melhorar, o que eu faço? E aí eu fui aconselhado a buscar ajuda em pessoas. Sim. Né? E aí assim, terapia, PNL e tudo mais. E cara, eu estava disposto, eu ia, porque ouvir que eu não estava fazendo bem era a pior sensação do mundo, porque eu sempre pedi desde criança para que eu fosse uma pessoa boa para as próximas pessoas. Uma referência, né, cara? Eu sempre quis ser uma pessoa boa para quem está perto de mim. Então ouvir de que eu não era uma pessoa boa era muito ruim. E eu fiquei desesperado procurando ajuda. E naquele momento não tinha. Porque, pelo menos o PNL, pelo que eu sei, você não consegue ir até um lugar e já encontrar ele. Eu não tenho esse conhecimento. Você precisa participar de um evento e tal, uma coisa mais elaborada. Sim, tem que ser uma concentração maior e tal. E eu não tinha isso. Eu falei, cara, então eu vou me conectar com Deus. Eu vou voltar a ser... Aí foi aí que partiu a minha conexão. Raiz. Vou voltar a ser aquele molequinho lá que
cruzava, tanto é que a minha primeira conversa com Deus foi essa. Deus, aqui está aquele menininho de 4 anos e meio, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que conversava com o Senhor, eu estou aqui de volta, porque aconteceu isso, e eu preciso de sua ajuda. E Deus me mostrou Da maneira. outro dia que o problema não era só eu. E uma coisa que é muito bom frisar, eu não estou falando da questão da docência das pessoas, eu estou falando da questão de caráter, traço Sim. de caráter, tá? Porque é muito válido e é muito importante alguém buscar ajuda em alguém, porque o próprio Jesus falou o próprio Deus falou na palavra dele que os doentes vão até o médico. Você tem que estar doente, você tem que ir até o médico, independente do que você esteja passando. Então, se existe profissional para qualquer área, é porque precisa de uma demanda. Sim. Só que quando você envolve o seu caráter, porque ser cristão hoje não é você ter um livro cheio de regrinhas de que pode e que não pode, não é isso. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. E tudo que você faz por alguém, Jesus faz por você. E quando você fala assim, transparente, eu ensino essa metodologia e eu cobro isso porque eu fui buscar em tal lugar, sei lá, em Marte. Uhum. Então eu cobro por causa desse meu trabalho, de ter ido buscar e eu passei para... Show, cara. Porque aí você está pagando a docência do cara. Sim. Agora, quando começa a envolver caráter, foi aí que eu comecei a ficar chateado. Eu falei, não, Jesus, isso aqui não é para mim. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais em Cristo, e esse negócio de regressão e hipnose, vai tudo contra os meus princípios cristãos. Eu, Felipe Berato. Tá? Hipnose, regressão, constelação familiar. Cara, eu já falo... Não acho, porque... Não tem sentido, não tem uma base cristológica para sustentar isso para mim. Eu tô falando de um Jesus, não de teologia que eu sou formado, e não de Bíblia. Eu tô falando de um Jesus que eu tenho experiência de madrugada, de ele me chamar pelo meu nome e falar, Felipe, eu preciso te falar algo, então se conecte comigo. Eu já tive experiências de Deus falando, Felipe, levanta e peça pela sua avó. E no outro dia minha avó está internada. Só um susto. Eu penso se eu falar, não, Jesus, eu vou ficar de boa. E se ela tivesse partido, mas nossa, eu ia ter ficado... Então eu tenho essa experiência de escutar a voz de Deus autêntica, de sentir Jesus comigo. E hoje, o meu trabalho, por isso que eu direcionei 100% para o podcast, e quem vem até mim, eu faço com maior amor. E eu faço tudo cristologicamente falando, mas eu não revelo o nome de Cristo. Para não já haver essa barreira na pessoa. Ah, não, vou falar de Jesus. Não. Sim. E no final, eu falo de Jesus para ela. E, essa é a forma que eu tenho ajudado as pessoas. E se amanhã ou depois, o Senhor achar graça em mim de estar em algum lugar, eu vou ficar muito feliz de enaltecer a voz de Deus. Uhum. Mas eu vou falar de uma experiência que eu fui fazer uma palestra uma vez em um lugar, e quem me contratou falou assim, você não pode usar o nome de Jesus aqui. Eu falei, por quê? Não, porque tem pessoas aqui que pode ser que não se sinta bem. Você tem que falar uma linguagem aberta. Eu falei, mas eu não posso falar o que eu acredito? Por que o filósofo pode sustentar a filosofia dele? Por que o ateu pode sustentar o ateísmo dele? Por que sei lá, a pessoa que às vezes é devota a Nossa Senhora Aparecida pode falar lá, porque tem um ditado assim, ou Madre Teresa de Calcutá fala isso e eu sigo. Por que eu não posso sustentar o que eu acredito? Naquela mesma semana que aconteceu o evento, eu falei, Deus abençoe, tá? Pode contratar outra pessoa, porque aonde não cabe meu Jesus, não tem por que eu estar. Princípios, né? Cara, eu já ouvi isso aí de outra pessoa também. Essa situação de... Até um cara envolvido com o PNL mesmo. É o que você falou. Não, mas assim, é o que você falou. Não pode generalizar, né? Não, tem pessoas, tem pessoas que são do PNL, que realmente vivem aquilo e falam de Cristo e querem realmente mudar a vida das pessoas. Então, assim... Eu conheço hoje uma pessoa que eu vejo, pelo menos é a experiência que eu tenho até agora, eu vejo muita verdade, sabe, no que essa pessoa fala. Inclusive, eu estava assistindo uma live dessa pessoa e ela disse que as pessoas, e era naqueles momentos da minha vida lá, do louco lá, que, meu Deus, eu não sou uma pessoa boa e tal. E ela disse assim, as pessoas pensam que porque elas estão desconectadas com Deus, é injusto no momento de dificuldade voltar a procurar Ele. Mas não é. Deus está lá. Ele vai te aceitar.
Né? Não é porque você se distanciou dele um pouco que você passa por uma dificuldade e você não quer voltar porque é injusto você voltar na hora da dificuldade. Não, volta, ele tá lá, ele tá te esperando de braços abertos. Então eu vi isso desse cara. E aí, foi a partir daí que eu parei e pensei, porque eu tava meio assim, né? Poxa, agora, no momento de dificuldade, vou procurar Deus agora. Eu vi tanta coisa boa e tal. E aí voltei, cara, e deu tudo certo. Então, assim, só que é legal ouvir isso aí de você, porque eu não tinha ouvido ninguém dar esse outro lado da coisa, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí que você falou. Não pode generalizar, né? Eu vou te falar o principal perigo da PNL e desses tipos de vida de alta performance. A gente já vive um mundo de cobrança, né? Sim. Seja o melhor. Faça. Tenha. Você pode. Você consegue. É muito bom. É otimista esse daí. Uhum. Só que o principal perigo da PNL é a deidade. Que isso? Deidade é o sentimento de se sentir senhor da sua própria vida. Você não tem esse direito. Você está aqui, hoje, a gente está aqui por mérito de um alguém. E esse mérito é Cristo. Sim. Você respira por mérito de Cristo. Você tem as suas roupas por mérito de Cristo. Tudo bem, tem o sentido do poder de Deus e esforço humano, mas tudo parte de uma primícia. E essa primícia é Jesus. Se você está respirando agora, cara, agradece. Se você está me olhando, se você está me ouvindo, é sensacional isso. E aí você vê que tudo é de Deus. Você só está, tipo, é um empréstimo, ó. Vou te emprestar esse momento aqui, essa hora. Pode ser que para algumas pessoas isso seja, pô, cara, esse cara tá louco, velho. Mas eu estou falando de uma experiência que eu tenho com Deus. De um cuidado que eu adquiri estando aqui, de uma... eu tive até um momento de deidade, porque o que é empregado em você? Você pode, você consegue, isso é muito bom. E aí quando eu comecei a ouvir que tudo no mundo é energia, eu falei, mas de onde provém a energia? Provém de Deus. Só que Deus nunca era citado, Jesus nunca era citado. E aí começou a colocar na minha cabeça um sentimento de, cara, realmente eu posso, eu sou. E na palavra de Deus é bem claro, falando que só Deus é. E aquilo foi entrando no meu coração. Chegou um momento que eu fiquei muito bem, né? Emocionalmente, financeiramente, tudo. Só que quando eu dormia, eu sentia que eu era tão bem, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Falei, cara, peraí. Minha família tá bem, eu tenho dinheiro. E se eu quiser agora levantar e ir lá comprar a melhor carne para fazer um super churrasco e chamar meus parentes, os parentes da minha esposa, que eu não tenho nenhum parente aqui, eu posso? O que está acontecendo? Pô, cara, parece que falta algo, né? Aí eu comecei a falar, não. Falta de ânimo para orar, de ir para a igreja, de ter aquelas coisas que eu tinha. Aquele sentimento, não, eu posso, eu faço, eu sou, eu quero, eu vou. Isso é legal, mas quando você enaltece esse eu sou em você, que a gente, né, e eu falo isso por minha experiência, a gente não é nada se não é Cristo em nós, você vai se enchendo de uma felicidade momentânea. Não é nem a felicidade, porque felicidade e alegria é diferente. A felicidade só em Cristo, irmão. A alegria todo dia se alimenta. Estando com a sua esposa, com seus familiares. Aquele momento que você passa o dia das mães foi um momento alegre. Não foi feliz, é alegre. Ou seja, você vai ter que fazer de novo para alimentar. Para sentir aquele sorriso gostoso, aquelas palavras que se disse. Então eu comecei a ver e falar, não, peraí, cara, tem uma coisa de errado. E eu comecei a ficar incomodado, até que eu não quis enxergar nada e começou as coisas a dar errado. Mas dá errado mesmo. Financeiro, umas coisas bobas acontecendo entre eu e minha esposa, tipo, não faz sentido. As crianças se atrapalhando na escola com coisas que, pô, eu pensei, não, peraí, tá dando tudo errado. E aí realmente eu encontrei um motivo, já deveria ter encontrado quando eu estava achando que estava tudo bem, estava um vazio. Comecei a me conectar com Deus. E eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, o que está errado em mim? Ou o que eu estou fazendo que está desagradando? Me mostra. E eu pedi um sinal, Deus me dava. Falei, não, acho que é coisa da minha cabeça. Deus me dava outro. E assim ia. E assim ia, assim ia, assim ia. Eu não estou combatendo as pessoas, sabe? Em 2 Timóteo 4, capítulo 3, fala assim, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, e será como comichão em seus ouvidos. Ou seja, as coisas que realmente fazem diferença na nossa vida, as pessoas não iriam escutar quando chegar esse tempo. E amontoarão para si doutores segundo as suas próprias vontades. Ou seja, chegará o tempo que o povo ia juntar pessoas, doutores, segundo o que elas gostariam de ouvir. Você pode, você consegue.
E isso, cara, eu vivenciei a deidade no meu coração. Então é uma coisa que ninguém explica pra você. E é muito perigosa você sentir que realmente você pode. Sim, mas se você entender que você pode porque Cristo permite, ou você pode por mérito de Cristo, e sempre Deus em primeira instância, porque eu comecei a me perguntar, por que Davi era ricão, Salomão era podre de rico, o que esses caras faziam que eu tenho que fazer também? Os caras tinham Deus em primeira instância. Sim. E aí você falou de uma situação que está trazendo para o lado da discussão de espiritualidade. Mas isso está em todas as partes da nossa vida, né? Nós somos frágeis quando nós estamos perto de pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. E aí que as pessoas crescem, quando elas elas têm uma habilidade de falar aquilo que o outro quer ouvir. E isso é na política, é na religião, em todos os lugares, né? Até aquela enquete que você fez lá sobre aquilo lá para dar uma discussão é facinho. Mas é isso, cara, as pessoas elas ganham muito em cima das outras, muitas vezes, porque elas falam aquilo que os outros querem ouvir. E aí tem pessoas que são emocionadas, tem pessoas que, meu Deus, encontrei agora e tal. Cara, eu sou muito questionador. Eu questiono tudo. Eu só não questiono Deus. Isso mesmo. Mas eu questiono tudo. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa pra mim, eu questiono. Eu sou uma pessoa assim, que pra mim existe uma verdade. Por exemplo, essa mesa aqui ela é de madeira. Então, essa aqui é a verdade. Agora, se eu quero saber o porquê que ela veio parar aqui, vamos pesquisar, mas vamos partir dessa verdade. Vamos partir que ela é de madeira. E aí vamos atrás de saber como é que ela veio parar aqui e tal. E as pessoas não têm isso. As pessoas vão no evento, vão em algum lugar e falou o que eu quis ouvir, falou que resolveu a minha vida. Sai dali com a vida resolvida, mas não realmente resolvida. Eu vou te contar um caso. Porque alguém falou que resolveu. Eu vou te contar um caso muito tenso mesmo. Uma vez um rapaz me procurou. Ele estava em dúvida sobre a sexualidade dele. E aí a gente conversando, e aí eu comecei a perguntar sobre a vida dele, sobre a infância dele. Geralmente, agora não estou falando nada de psicologia, eu era bem íntimo dessa pessoa, sou até hoje, graças a Deus. E aí, nas nossas conversas, eu pude identificar que faltou uma referência para ele, paterna, né? Eu falei para ele, pô, cara, faltou uma referência para você paterna. E aí a gente começou a conversar ali, e aí eu comecei a unificar aonde ele estava procurando referência. E estava procurando referência na questão sexual em outro homem, só que afetiva, naquele... Porque tudo que ele me falava quando ele via, quando a pessoa era íntimo dele, não tinha nada a questão sexual, a questão afetiva, de querer estar junto, de querer abraçar. Só que no mundo que a gente vive hoje, né? Você vê um cara abraçado com outro homem, um homem querendo abraçar outro homem, né? Tipo, enfim. E eu comecei a mostrar isso pra ele. Só que na cabeça dele, ele achava que ele queria ser homossexual. Sim. Não, cara, eu acho que eu sou homossexual. Não, ele só tinha uma carência afetiva masculina. E ele, enfim, é um cara que, graças a Deus, eu sou eternamente grato, porque Deus mostrou isso ali pra gente no momento. Sim. E aí, até no momento que chegou um ponto-chave, ele falou assim pra mim, é até um assunto bem tenso esse. Porque a sexualidade hoje, com a era do cancelamento, qualquer coisa que você falar sobre qualquer tipo de assunto... Vai ser a manchete, amanhã o Felipe... Cara homofóbico. E não é isso. E ele falou pra mim, a última coisa que ele falou pra mim, Felipe, amigo, cara, homossexual é errado. E eu peguei e falei pra ele assim, eu quero que você faça uma coisa. Queria o quê? Vá na tua casa, né? Fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e fala com Cristo. E diga o que Jesus falará ao seu coração. Eu mostrei pra ele o que está na Bíblia. Mas eu não fui aquele cara, né? Olha, isso aqui... Não. Eu mostrei uma alternativa de intimidade com ele. Sim. Vai buscar em quem realmente é a verdade. Vai buscar. E nossa, hoje ele... Meu Deus do céu. Sem palavras, cara. É um cara que... Graças a Deus, pôde se conectar e tem se conectado com Cristo. Sim. Então, essa é a verdade, Jesus. Sim. É um assunto bem... Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão de sexualidade e tal. Mas, enfim, não era isso, né, que você quis trazer. Você quis trazer a intimidade com Cristo. Sim, e sobre essa atitude, eu acho super legal. Eu acho que aí você passou para ele qual o meio que você acha correto dele ir buscar essa informação. E jamais... Eu acho que talvez eu falaria o mesmo. Mas eu acho errado
com os senhores da verdade que dizem que não, isso aqui tá errado, não é assim, você não vai pro céu e tal. Deus, eu acho isso ridículo. Eu tenho um acho irmão que ele é homossexual, Uhum. assumido, né? E o que eu prefiro? Que você olha pra mim e fala assim, pô, Felipe, ele é cristão, mas sem eu precisar falar pra você. Claro, é muito bom quando a gente abre esse leque, né? Olha só, que engraçado. Eu vim aqui de verdade, com 1 milhão de perguntas sobre advocacia, mas olha o tema que a gente entrou. Caraca, é verdade, a advocacia já foi embora. Então, tipo, é legal, cara. Eu acho muito interessante. E eu tenho muitos amigos homossexuais, amigos que de verdade são ateus, e falam que esse negócio de Jesus não existe, cara. Não, e eles falam, ó, filho, eu nem vou falar com você, porque, né, vamos continuar nossa amizade. Eles até brincam, tipo, e é isso mesmo, cara. Sim. A vida é assim. Não são os rótulos. Uhum. É você, cara. É isso aí, a gente tem. E tem muitas pessoas deixando de viver o melhor presente que Deus nos deu, que é a vida, por conta desses senhores que apontam o dedo e querem dizer como a pessoa tem que viver. Teve uma estatística que o número de desigrejados só está aumentando. Por causa de rótulo. Sim, porque a pessoa vai na igreja. Olha, eu sinceramente eu tenho um problema, assim. Mas é muito importante, tá? Eu não digo é importante a gente ir pra igreja. É importante. Eu não digo que eu tenho um problema, nunca tive um problema lá dentro. Mas eu na minha opinião, eu não acho que é o ponto que para você estar conectado com Deus, tem que estar dentro da igreja. Isso é fato, tá? Aí é aquilo que você disse no início. Não tem um lugar certo para falar com Deus. Fala com Deus em qualquer lugar. E aí, sei lá, eu sempre tentei, cara, de ir em igreja e tal, culto, mas eu não me sentia muito bem, assim. Então eu prefiro me conectar com Deus na minha casa, ali no meu lugarzinho. Eu digo que é importante porque eu sempre parto da primícia minha, né? De que tudo tem lugar. Tem discoteca pra vocês aqui, curtir a noite. Sim. Tem balada, tem shopping pra passear. Então tem que ter um lugar pra mim prestar culto a Deus. Grosseiramente falando, tá? Grosseiramente, não vou entrar na parte íntima ali da coisa, técnica e tal, porque nem tem, é uma coisa mais íntima. Sim. Você vai na igreja pra quê? Pra prestar o seu melhor. Você chegou num domingo, exemplo, um dia da semana e falou assim, cara, eu vou pra igreja. Deus vai ver ali que você falou, nossa, o Felipe poderia ter ficado em casa. Não, ele se dispôs de tirar, sei lá, 1h30, 2 horas para estar num momento ali de louvores e agradecimento a mim. Claro que você pode fazer isso em casa. Sim. Mas, enfim, é uma visão que eu tenho, tipo, Deus viu a íntima compaixão que eu tive de entender que é necessário eu ir prestar culto na casa de oração. Uhum. Eu fui lá e prestei meu culto. Nossa, foi muito bom para mim. E até fica uma dica, né? Por que o número de desigrejados aumenta? Porque as pessoas vão pro culto e olham para os homens. E homem nenhum pode ser aquela referência cristológica. Só Jesus pode ser referência dele mesmo. Então é isso, por isso que o número de desigrejados aumenta. Sim. Eu vi até um amigo meu que falou assim, pô, filho, eu não vou pra igreja porque um dia eu fui, eu cheguei lá, sentei, todo mundo me olhando assim, tipo, cara, quem é esse cara aí? Isso acontece muito. Infelizmente acontece. E é isso, cara. Hoje a gente vive na era dos rótulos, né? Infelizmente. Julgamento, né? Então, eu acho que é isso aí que você falou. Você pode sim expor a sua opinião, você Claro. pode tentar mostrar um caminho, porque você acha esse caminho o correto, mas, cara, as pessoas têm que viver, elas têm que se sentir bem para viver aqui sem serem julgadas. Vamos Com deixar certeza. o julgamento para o judiciário, né? Quando alguém cometeu algum crime, quando alguém violar ali. com certeza. Vamos deixar para o judiciário julgar. Eu acho que é por aí. Eu vi até um negócio que o cara falou assim, qual que é a percepção para um cara que julga, vamos brincar do livro pela capa, né? Então qual que é a percepção de um cara que é cego sobre julgar aparente? O cara vai Pois te é. ouvir, velho, ó. É. Pô, o cara tem um papo legal. Eu gostei desse cara. O cara às vezes pode ser o bandido da pior espécie ou a pessoa de caráter mais ruim do mundo, mas aquele momento, porque é a percepção daquele cara que só tá ouvindo e não tá vendo. Uhum. Então, a gente tem que partir por esse princípio. Sim, Todo com mundo, certeza. é por isso que o podcast, que é isso, todo mundo tem uma história extraordinária. Sim. Todo mundo. Cara, e até vamos entrando na questão do podcast agora, eu acho que é sensacional o que você está fazendo aqui. Vou aproveitar para fazer um elogio. Ah, obrigado, cara. Cara, muito legal você dar voz para as pessoas, porque eu te falei isso, eu sou fã de podcast. Cara, eu gosto demais de podcast, eu assisto todos os podcasts que tem. Primo Rico, Primo Cast, que é do Thiago Sim, Nigro, JJ. Flow, Podpah. Tem um que é Podcast, que é de pessoas fodas, pessoas empresários fodas que vão lá e tal. Eu assisto todos.
Mas eu nunca imaginei que estava tão próximo da gente, entendeu? Eu não imaginei que tinha alguém aqui fazendo podcast. Aí eu fui ver o seu trabalho e você vê como que tem pessoas fodas aqui perto da gente, né, cara? Tu viu o cara que contou como montar o delivery do zero. O Japa. Então, eu assisti, eu achei, assim, sensacional, cara. É muito legal o que você tá fazendo aqui, dar voz para essas pessoas e tal. Quando você me convidou, eu falei, caraca, que massa, vou lá, vou contar minha história, vou falar tudo e tal. É legal isso aí, muito, muito 10. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. E eu agradeço principalmente, não só você ou quem já passou por aqui, o tempo, né, cara? Que é a maior moeda que nós temos. Pensa só, cara, você dispôs de um tempo para estar aqui. Já tá em casa agora, tá meio frio. Não tão frio, mas... E esse período é frio, meu Deus do céu. Não, mas vale a pena estar aqui, cara. É sensacional. Mas, cara, que show, cara. Eu tenho tantas coisas na minha mente, eu sempre pedi para Deus assim, Senhor, eu preciso estar cercado de pessoas. E qualquer maneira, o Salomão usou muito isso. Salomão pediu sabedoria entre qualquer coisa que ele podia pedir para Deus. Por quê? Ele pediu sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. E quando eu estava com a ideia do podcast, assim, eu falei assim, Senhor, eu preciso saber para quem eu falo. Preciso ajudar as pessoas, mas como você pode ajudar as pessoas sem conhecer elas? Então, eu procuro hoje... O que eu procuro com um podcast? Com certeza, é uma questão trabalhista aqui. Mas, mais do que isso, formar um network poderoso, porque network é relacionamento. Sim, com certeza. É o princípio de tudo. E eu estou muito feliz, porque já está dando frutos. Sim. Eu trabalho no posto, né? Uhum. Tem pessoas que vão lá você e falam, cara, você é o cara do podcast. Um colega meu te viu no mercado. Aí ele, pô, eu vi um cara lá no podcast, tá? Eu falei, que você não deu um alô pra ele? Não, então eu fiquei meio com vergonha. Eu falei, rapaz, desce um alô pra ele, que daí ele falou, Gustavo, é foda mesmo, cara, então tá me conhecendo aqui por causa dele. Não, esse dia o cara pôde pagar lá um combustível, ficou mirando assim, falou, cara, eu te conheço, hein, velho. Cara, você não é do podcast? Eu falei, cara, olha isso aqui, massa. Cara, é uma coisa nova, O pessoal gosta de podcast, de repente fica sabendo que tem aqui pertinho da gente, pô. E uma coisa que o próprio YouTube mandou eu adotar, e eu vou começar agora a partir desse nosso vídeo aqui. Eu vou pôr os cortes, né, no meu próprio canal. Porque sim. Eu abri um outro canal para corte. Uhum. Só que o YouTube é muito bom, bicho. Me mandou um e-mail falando que eu ainda não tô naquele nível tipo de audiência muito grande. Quando eu tiver, é uma boa opção. Mas ele mesmo, o YouTube mesmo te aconselhou a ter. Olha que legal. Faça os cortes e coloca no próprio canal. Aí você consegue criar uma playlist, não é? Isso, cortes, eu já tenho a playlist no canal legal. de Motivation Cortes, né? E aí, tipo, são coisas que... É vídeo de 1 minuto, 2, que dá curiosidade de uma pessoa de, às vezes, assistir até 5, 6 minutos da entrevista ali. Nossa, cara, ou até 10, ou até a entrevista inteira. Sim. E que acha que faz sentido. Que nem eu, vai falar de advocacia, mas falou bastante de espiritual, e enfim, a conversa fluiu. E é isso, cara. Sim, não, top. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensava num podcast, assim? Eu pensava uns 3 anos atrás já. Você não vem de novinho, então? Não. Até porque é algo novo, né? Mas eu digo assim, no sentido de... Vamos supor, eu quero entrevistar as pessoas, eu quero ser repórter, não sei, uma coisa assim. Não, então, eu sempre sonhei em ser palestrante. Sempre sonhei. Então você já tá já é um sonho, já a comunicação. Comunicação sempre foi um sonho meu. E, tipo assim, não tá morto. Eu ainda estou encontrando uma forma de me adaptar nisso. Tanto que, graças a Deus tá abrindo umas portas aí que eu tô ficando até meio perplexo, assim, falando, Senhor, será que é muito pra mim, Deus? Meu Deus amado, tipo, pessoas vindo conversar comigo... Sabe, graças a Deus, uma influência em relação até à própria nossa cidade aqui, sabe? Cara, é muito massa de ver isso, né? Então, eu tô de cara. Então, o que tá acontecendo? Eu sempre presumi pra mim, desde os meus 14 anos, que comecei a entender o que é a vida ali, com 30 anos a minha idade de sucesso. Tô com 29. Caraca, sério? 30 anos a idade do sucesso pra mim. Só que a minha perspectiva de sucesso era diferente, por causa da minha situação lá naquela época. Cara, eu já sou um cara de sucesso. De acordo com aquela perspectiva que você tinha lá. Nossa, velho! Você tá doido? Nossa, a minha vida é muito top, cara. Quando a gente... A minha vida é sensacional, Gu. Tá aqui agora, cara. Então, eu também. Quando Você quando eu paro pra ver lá onde eu comecei e tal, porque assim, eu falei que eu tenho 3 anos de advocacia, né? Na verdade, eu sempre me confundo. Eu acho que é 4 anos por aí de advocacia. Mas, cara, eu tenho 14 anos de mercado de trabalho. Comecei a trabalhar aos 13. Então, quando eu olho aqui onde eu tô,
E não é desprezando de onde eu vim, porque, cara, eu tenho um Claro. orgulho danado de onde eu vim. Eu tenho um orgulho tremendo da minha trajetória, das pessoas que me ensinaram tudo e tal. E sabe o que eu fiz? Eu peguei a minha mochila, que me acompanhou durante anos em São Paulo, e aqui. Mandei enquadrar ela, cara. Sério? Eu vou pôr ela bem aqui no podcast. Que Toda vez massa. que eu olhar, ela Eu falou vou assim... mandar enquadrar minha botina quando eu Aí, vendi a cara. ração. Vai Aí, ser legal. tipo, você olhar aqui, pô, porque a minha mulher falou assim, vai sair não, coisa besta, né? Fica na sua mente, não, mas quando eu entrar aqui e olhar ela, falou, rapaz, Cara, tem história, hein? Pra ter história tem que ter verdade. Então a gente tem que viver aí a nossa verdade todos os dias, lutar, batalhar, que a gente chega lá. A gente, né, Isso é consegue, massa, cara. né? Eu, que nem eu tava te falando, que eu tenho 10 anos de mercado de trabalho antes da advocacia, né? Cara, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Na verdade, eu comecei a frequentar o comércio já com 10 anos de idade. 10 anos, a minha mãe é do Mas comércio. sempre foi daqui? Tipo, Não, eu era... com 10 anos eu já estava por aqui já. Mas eu nasci em Eldorado, Mato Grosso do Sul. eita. Eu morava em Mundo Novo. Eldorado. Morava em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Morei lá até os 6 anos, 6, 7 anos. E aí eu fui embora para Ouro Verde. Vim aqui para Ouro Verde, Ouro Verde, né? Que meu avô mexia com serraria e tal. Uhum. Então tinha uma serraria lá, a família tava lá. Aí ele veio para cá, nós viemos juntos. E aí a minha mãe sempre foi do comércio. Então ela tinha uma loja lá e essa loja veio para cá, né? E então por isso, eu nasci dentro do comércio. Eu criancinha, bebezinho, tava dentro do carrinho ali, dentro da loja da minha mãe atendendo as pessoas e cuidando de mim ali. Então tá na essência. E foi, com 10 anos, comecei a estar na loja da minha mãe, ajudando ela, vendendo umas roupas ali, atendendo os clientes, fazendo cobrança de bicicletinha e tal. Caramba. Só que quando você trabalha com seu pai, com sua mãe, você não tem aquela responsabilidade, né, cara? Certeza. Mãe, eu quero jogar bola hoje, deixa, vai jogar bola. Mãe, já fiz as cobranças, posso ir lá brincar? Pode. E aí eu queria ter um compromisso, eu mesmo quis, sabe? Isso partiu de mim, claro, com a influência dos meus pais, né? Mas aos 13 anos eu fui empregado. Aos 13 anos eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego. Aí foi nessa agropecuária. Meu único emprego foi na agropecuária. Então eu só tive 2 trabalhos até hoje. Trabalhei lá na agropecuária. O menino da pecuária. Menino da pecuária. E fui agora advogado. E as pessoas sempre falavam, pô, mas você tá fazendo direito, velho. Você tá dentro da agropecuária, vai fazer agronomia, veterinária. Certeza, E, né? cara, eu dei uma balançada. Eu quase fui pra esse lado. Mas aí. você olha, Toledo, é a cidade do agro, né? Da Então, veterinária. eu trabalhava nessa agropecuária, daí comecei ali, pesando ração, fazendo entrega de bicicletinha. Caramba. Foi ali que começou tudo. E, cara, aprendi muita coisa ali. Eu gosto muito de falar, sabe? Ali eu fiz a minha segunda família. Eu posso dizer, assim, que os meus empregadores, eles foram a minha segunda família, cara. Eles me ensinaram princípios, eles me ensinaram valores que eu levo hoje para o mundo da advocacia, entendeu? Eles me ensinaram o que é o dinheiro, você tem que lutar para ter o seu dinheiro, para você conquistar ele de maneira honesta. Eles só não me ensinaram isso, mas como eles me ensinaram também que quando você faz bem feito, quando você se compromete, você é recompensado. Porque eu comecei nessa empresa... O trabalho devolve. Devolve, mano. Pra mim devolveu demais. Quando eu comecei nessa empresa, eu comecei pesando ração e fazendo entrega de bicicleta. Só que eu fazia com a maior dedicação possível. Então as oportunidades elas foram aparecendo pra mim. Eu não fui injustiçado. Eu não fui aquela pessoa que ficou ali e as coisas não aconteciam. Não, aconteceram. Fui pro computador, aí depois fui pro caixa, trabalhei numa lotérica, que é deles também, desse grupo, né? Legal. Vou falar não posso falar. Oi, Broto Agropecuária, lá de Ouro Verde, foi lá que eu comecei. E família Broto, que foi quem me acolheu, sabe? Que me colocou ali como funcionário. E aí eu fui crescendo ali dentro. Os caras estão lá até hoje? Então, até hoje. Legal, faz cara. 30, deve ter uns 32 anos de agropecuária, mais ou menos. Que massa. E aí, a pessoa que abriu essa agropecuária, ele é um dos donos da Algomix Agroindustrial, que também é bem conhecida. Então, ali que eu cresci, cara, ali que eu fui desenvolvendo, ali que eu senti pela primeira vez o gosto da recompensa do trabalho. Foi Massa. ali, entendeu? De você ser recompensado se você fazer bem feito. Então, a recompensa de subir de cargo, a recompensa de passar a ganhar mais, a recompensa de poder conciliar esse trabalho com a advocacia, entendeu? A recompensa de quando eu não conseguia mais conciliar os dois, eles disserem assim, cara, vai, agora você subiu de nível. Legal, Entendeu? cara. Nunca foram pessoas que tentaram assim, me tesourar e falar, não vai dar certo isso aí, você tem que ficar aqui que é o seu lugar e tal. Não, eles viam que eu estava subindo e eles disseram, vai que agora você subiu de nível, entendeu?
E, Outro cara, patamar. e são meus clientes hoje, graças a Deus. Sim, cara, que massa. Então, cara, é a minha segunda família. Família Broto, um abraço. Pessoal Moacir Broto, Fernando Broto, Fábio Broto, Vanderlei Broto. Eita, brotaiada. Essa aí, cara, é a minha segunda família. Me ensinaram muita coisa. Nossa, eu também tive uma vivência com meu pai em relação ao meu padrasto, né? Que de trabalho, essa parte de indústria foi ele que me incentivou. Eu tenho a mesma formação que ele tem. Ele é aposentado nessa área. Só que eu sempre quis... Só que diferente de, tipo, é legal ter esse incentivo, mas o meu incentivo foi ao contrário. Foi muitas risadas, muito, será que você vai mesmo? Ou isso aí é só coisa para quem tem dinheiro. Essa área de comunicação é só para quem tem dinheiro. Esquece. Mas eu nem culpo, sabe, os meus pais. Sim. A visão que eles têm no momento, porque é o condicionamento, né? Sim. Meu pai aprendeu assim com o pai dele, e a minha mãe também. Vai passando, né? Vai passando. E eu falei, não, vou quebrar essa corrente aí, rapaz. Sai pra lá. Show, é isso aí. Cara, desculpa. Não, fala de boa. Eu, na verdade, eu sempre tive muito incentivo, cara, pra estudar, pra trabalhar. Esse emprego aí mesmo, dos meus 13 anos de idade, foi meu pai que pediu Que legal, cara. Que O massa. seu Moacir Broto foi lá em casa um dia, foi jantar lá. E aí meu pai pediu pra ele, Gustavo, quer trabalhar no teu emprego lá e tal? Não bico lá, não. Dá um serviço lá pra ele. E aí foi aí que tudo começou. Então eu sempre tive esse incentivo dos meus pais. Trabalho, tem que trabalhar, seja honesto, tenha as suas coisas, não pegue o que é dos outros, não seja desonesto. Cara, isso eu carreguei comigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui o mais honesto possível. Eu sempre tive caráter, eu sempre tomei as minhas decisões baseadas nos meus princípios, cara. Dinheiro, pra mim, sempre foi coisa séria, sempre tudo nos mínimos detalhes. Isso aqui é meu, então é meu. Isso aqui é seu, então é seu. E assim, sempre tive muito cuidado com isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu também tinha uns 13, eu era 12 anos, até um pouco mais novo que você. Uma vez eu fui bem era assim, em cima era casa e embaixo era empresa. Porque meu pai trabalha até hoje nessa empresa. Ele aposentou na principal, só que ainda continua nessa empresa de montagem de painel, Eletrodac. Legal. Em São Paulo? Em São Paulo. E eu ia lá pra jogar o videogame do filho do dono. Ele era tipo um rapaz já, mas tinha acesso mais fácil do que a gente. Sim. E meu pai às vezes levava eu lá e sempre tinha umas coisas mais da hora lá, porque é uma aventura, né? Ir com o pai no trabalho. Só que eu sempre ia para brincar. E um dia eu desci na empresa para falar com meu pai e meu tio tava lá. Falou assim, aperta esse parafuso aqui pra mim. Eu comecei a apertar. Primeiro trabalho. E aí meu pai falou assim pra ele, o Zé, né? O Zezinho, né? O tio Zezinho. Deixa ele, o meu apelido era Gordinho. Deixa o Gordinho mexer aí não, vai fazer alguma cagada aí, né? Tipo, coisa de pai, né? Esse moleque já tá com a idade de fazer alguma coisa. Fica vindo aqui só pra ficar bagunçando, 12 anos. Pra ficar coçando e jogando videogame. Não, vai trabalhar assim. Rapaz, depois daquele dia ali, foi embora. Vixe, já era. Eu não ia mais uma vez no mês, já lá era. Todo final de semana, quando eu vi, tava quase todo dia lá, já trabalhando, tipo, e participando das obras, e montagem de parte elétrica, barramento. Meu pai vai fazer Senai, e eu vou Senai, trabalhando à tarde, estudando à noite, durante anos, e trabalhei na Embraer, uma terceirizada da Embraer, e assim vai, cara. Cara, tem algumas pessoas que pensam assim, a gente não pode, até a minha esposa fala isso, a gente não pode romantizar o sofrimento. Não pode, cara, você trabalhou, você matou de trabalhar, tudo bem, mas não fica romantizando isso. Só que, cara, não é massa você poder olhar e falar assim, que história legal, velho. Eu trabalhei demais e, cara, eu trabalhei muito, estudei, conciliei estudos com trabalho. E assim, que você falou que viu do Reels lá, cara, aquilo é realidade. Não é uma fotinha que eu fiz pra me aparecer. Cara, eu amanhecia estudando, eu estudava até 3, 4 horas da manhã. E ainda, vou te falar, ainda tive sorte, e aí mais uma vez eu agradeço aos meus antigos empregadores, porque eles me deram a oportunidade de eu tirar as minhas férias em semana de provas. Então eu dividia, eu tinha lá 30 dias de férias, eu tirava elas na semana de provas. Semana de provas não me par, então agora eu vou pegar tantos dias de férias e vou estudar. E aí entendeu? Só que aí, às vezes eu tinha que sair pra fazer alguma coisa e tal, aí então faltava, né? Sempre faltava uns dias ali pra estudar. Então era ali que eu tinha que arrochar, tinha que estudar de madrugada e tal. E fiz o meu corre e, cara, não é romantizar, mas é a realidade, né? Paola, para de falar que romantizar sofrimento. Mas isso é massa. Eu vou dar um exemplo. Isso aqui, cara, você entra e fala, nossa, tá legal.
E cobraram 3 conto pra deixar do jeito que tá aqui agora. Caraca. Tipo, e eu não vou desmerecer, porque o trabalho com certeza ia ficar muito melhor, porque eu tô pagando por isso. Mas Sim. do jeito que eu tô vendo aqui, eu falo, nossa, cara, tá incrível pra mim. Eu olhei Tá o sensacional. nosso professor YouTube, porque não é simplesmente colar isso aqui. Tem todo um... Ah, então você tá dizendo que te cobraram 3 contos, mas É. você fez isso Não, aí. eu fiz isso aqui sozinho. Ah, cara, mas assim, os Fiz detalhes, sozinho. é que o pessoal só vê essa parte, né? Uhum. Mas os detalhes, as plaquinhas aqui, Eu cara, fiz tá sozinho. show, tá sensacional, É. você tá de parabéns. E eu pensei, cara, eu comecei o podcast, você viu os primeiros vídeos lá embaixo lá, e foi embaixo da minha garagem. Eu dividi a minha garagem no meio, essas placas que você tá vendo aí, eram uma parede falsa. Porque a garagem é só 3 paredes, né? Era o fim da garagem Sim. e a entrada. Aí você tampava. Eu tampei ela aqui assim, dividi a garagem no meio, era metade do carro e metade do podcast. Eu vi os primeiros vídeos seus, que eu fui conhecer o canal, você colocava o celularzinho aqui no meio, que era o microfone. Aham, né? sim. É, Aham. então, cara, E aí- evolução, né? A e gente aí- vai crescendo. Isso vai. é massa. Agora o próximo passo é o quê? O ao vivão. E daqui uns Top. dias, em nome de Jesus, vai ter alguém pra me ajudar também. Amém. Tipo, né, o cara da sonorização que manja. Eu, cara, tive que aprender tudo. Edição, sonorização. Cara, e é tudo muito bem feito no seu canal. É tudo assim, as musiquinhas ali e tal. Você manja dessa parte aí. Legal. Então eu peguei e falei, cara, tem que me virar. Cara, é assim, a gente tem que sempre engrandecer e agradecer pela Demais, nossa evolução, só que a gente não pode estacionar, né? Nunca. É, hoje eu tô num lugar, eu tô vivendo o meu melhor momento da advocacia, eu volto a dizer, e eu tô num lugar que eu tô gostando demais onde eu tô hoje, mas eu tô pensando em evoluir, eu já tô fazendo Ah, que planos, tô pensando em crescer, eu quero crescer o meu escritório, quero atender mais áreas, atender mais pessoas, porque o propósito qual que é? Solucionar o problema das pessoas para trazer conforto a elas, conforto Sim. emocional, conforto financeiro, e eu, advogado, eu não consigo fazer isso com uma grande quantidade de pessoas, porque eu preciso focar em algumas áreas. Então, hoje eu faço advocacia criminal, faço algumas áreas do civil específicas, mas eu quero atender mais, eu quero ter mais pessoas, solucionar o problema de mais pessoas. Então, eu já estou procurando montar uma equipe, trazer novas Isso é pessoas para massa. trabalhar comigo. Por quê? Eu agradeço aonde eu cheguei, mas eu quero estar lá na frente agradecendo de novo por onde eu vou chegar, entendeu? Eu quero estar um dia lá, talvez fazendo outro podcast e Com agradecendo certeza. de novo, porque a gente tem que estar sempre procurando evoluir, mas com propósito, né? Também não adianta só crescer só pelo dinheiro e tal. Eu, Sim. cara, eu gosto de Dinheiro é dinheiro. consequência, né? O dinheiro é bom. Eu não sou daqueles que falam que o dinheiro não importa. Cara, importa. O dinheiro importa sim. Só que se você pensar só nele, você não vai ter ele. Eu penso assim, eu preciso ter um propósito, eu preciso fazer do dinheiro uma consequência Uhum. de algo bom que eu estou fazendo para as pessoas, para o mundo. Então esse é o lance. Então eu quero cada vez mais dinheiro, porque eu quero cada vez mais estar solucionando o problema das pessoas. Que massa. Eu Esse é o penso, lance. eu tenho 2 ideias que, graças a Deus, uma já saiu do papel. Essa parte espiritual, que é uma coisa que é mais... eu abri um outro canal e estou mostrando isso lá. É mais a minha expertise, a minha experiência com Deus. Quero ajudar pessoas, mas não uma coisa sensacional, uma coisa mais tipo devocional, Sim. uma coisa mais tipo ajudar as pessoas de quando realmente é identificar a voz de Deus, quando não é, quando é o nosso emocional falando, tipo, tomar uma decisão, né? Quantas decisões a gente toma no emocional? É muitas, quase todo santo dia. Como pedir orientação de Deus. Então, uma coisa mais na minha expertise 100% ali. Legal. E aí eu tenho também uma outra coisa que tá fluindo aí. Eu tenho a visão para fazer um instituto, sabe? E Olha, cuidar do legal. corpo, alma e mente. Top. Entendeu? Show. E trazer profissionais da parte de educação física, profissionais da área financeira e fazer Caraca. um negócio mesmo assim. Um lugar que a pessoa vai resolver tudo ali. Tipo assim, o cara vai entrar, grosseiramente falando, o cara vai entrar nesse andar aqui, ou vai entrar, começa de baixo para cima, para ele sair de lá e falar, cara, show. Sensacional. Cara, isso é um projeto sensacional. Uma área com know-how muito grande para palestra, treinamento, desenvolvimento e meio que um esquema de assinatura. A pessoa não tem que pagar a academia mensalidade. Então, entendi. eu tenho uma mensalidade dessa academia. Só que, vamos ter um projeto aqui, galera, para os alunos que estão aqui na academia. Sim. Vai ser a semana de tal coisa. Cara, seu projeto é top, mas você não tem medo não? Não tem medo não. Não roube a ideia do Não. fundo liberado. Não tenho medo não, porque, dá muito trabalho. E eu tenho certeza que o podcast é essa porta de network. Vamos colocar uma advocacia lá? Com certeza, cara. É ajudar pessoas. Imagina, tantas pessoas têm dúvida de um monte de coisa, entendeu? Sobre advocacia, sobre qualquer coisa, cara. Sim. Tem pessoas que,
só acha que tem que procurar advogado quando é as últimas mesmo. Mas tirar às vezes uma dúvida, cara. Exatamente. Consultoria. Faz toda a diferença. Meu escritório, a gente é um escritório de advocacia e consultoria jurídica. Eu tenho clientes que falam em consultoria. E os problemas que vêm para eles é muito menor. Por exemplo, eu tenho um cliente que é um cliente sensacional também. Todos são sensacionais, gente. Tá? Mas esse é especial porque é o meu primeiro cliente. Que legal. Ele foi o cara que começou comigo ali. Eu posso dizer assim, é o cara que acreditou no meu trabalho. Falou, cara, eu acredito em você, então é o seguinte, eu quero você cuidando dessa parte aqui da minha empresa, porque isso aqui não tá legal e tal, você precisa resolver pra mim. Então eu vou te pagar por mês. Aí, cara, ali eu me senti, eu falei, porra, eu sou capaz. Aí o cara tá acreditando em mim, então vambora. Posso falar o nome pra ele? Claro. Gosto de falar o nome, porque o pessoal vai falar o nome. Esse é o Mávere Garcia, da Ouro Verde Silagens. Esse cara foi sensacional, meu cliente até hoje. Que legal. Mas é um cara que investe em consultoria, entendeu? Então, assim, ele faz tudo da melhor forma possível para não deixar com que os problemas surjam. Claro que surge. Normal. Você tem uma empresa grande, a empresa dele atua em vários estados e tal. Então, vai surgir os problemas. Mas quando eles surgem com impacto muito menor. Entendeu? Por quê? É um cara que se prepara, vai fazer uma área, colher lá numa área, faz um contrato muito bem feito, um contrato garantindo todos os direitos do cliente, garantindo os direitos dele. Então, assim, coloca na balança ali bonitinho para ficar bom para os dois lados. Então, assim, investe em consultoria. Ele está prevenindo o problema. Né? É muito melhor assim, cara, do que... E isso vale para a advocacia, mas vale para o corpo, para a mente, para tudo, né, cara? Você vai esperar ter um problema no coração para você começar a ir para academia? Ou vamos começar desde agora, né? Então é o trabalho preventivo, né? E é isso que, tipo, tem que trazer para o povo, desmistificar toda essa situação. É igual essa que você usou. É igual pode usar, tem um monte de situação que se a gente for pegar aqui para falar da advocacia, dá para tirar todos esses mitos e... Sim. Não, cara, não é assim que funcionam as coisas. Né? Exatamente. Na parte emocional também, né? Sobre tomada de decisão. Sempre tem que ser o seu racional. Eu sei que às vezes o emocional fala alto, principalmente nas nossas vezes condição financeira ou condição amorosa. Afeta muito, Afeta né, muito. E eu vivi na pele. Quantas pessoas não vivem na pele? Isso aí todo santo dia. Eu vivo, hein? Nossa, eu vivi demais isso, de tomar decisões no momento da euforia, de perder o meu controle emocional. Assim, vivi tanto que eu fui até atrás de consulta psiquiátrica e tudo mais, porque... Eu acho que no meu caso até faltou um trabalho preventivo, sabe? Nossa, isso aí. Eu fui atrás de... Como é que fala? Eu vivi tanto uma época de escassez na minha vida, na parte ali da adolescência, mas por causa da situação. Sim. Né? Meus pais trabalhavam, deu o melhor para nós. Mas foi uma época que a gente começou a melhorar, já era mais entendido, né? E aí aquelas coisas de criança, ainda a gente quer realizar. Pô, cara, queria ter isso. E quando eu comprei meu primeiro tênis, foi o tênis. Que massa. Mas tipo, né... É uma sensação top. Nossa, é muito bom. Então, quando eu comprei meu primeiro videogame, eu era já, né, tipo... Era uma coisa que não precisava. Até meu pai falou, caramba, velho, gastar dinheiro com uma coisa besta dessa. Mas era uma coisa que, desde quando eu ia na casa dos meus amiguinhos lá, os meus amiguinhos melhor do que eu em relação à financeira, falando, cara, um dia eu vou ter um desse. Cara, que dia eu vou ter um desse. E um dia eu comprei, eu falei, cara... É muito louco, né? Parece uma coisa tão pequena, mas... E nem que você falou isso aí, eu lembrei de emoções que eu vi, que eu nem lembrava mais. Mas eu tinha o meu videogame lá, meu pai e minha mãe me deu. Meu pai e minha mãe sempre buscou me dar o melhor, cara. O melhor em todos os pontos, assim, da vida. De conselhos, caráter, honestidade, trabalho e também bens materiais. Sempre procuraram me dar o melhor. Mas sempre me ensinaram a buscar. Mas, você falando isso, eu lembrei da vez que eu liguei o meu videogame depois do dia de trabalho. Porque eu ficava em casa. Então eu ia lá, ligava meu videogame e jogava a qualquer hora. Cara, eu trabalhei o dia todo não, porque eu trabalhava meio período. Mas eu trabalhei lá o meu meio, fui pra escola de manhã, trabalhei o meu período. O dia inteiro fora. E cheguei em casa e liguei meu videogame e falei, pô, que massa, agora eu posso jogar esse videogame porque eu trabalho. Nossa, cheguei no meu trabalho, eu mereço jogar. A sensação de jogar o videogame depois de ter cumprido as minhas funções no dia foi muito melhor do que a sensação de só chegar da escola, ligar e passar a tarde toda jogando. Entendeu? É top, né, cara? Outra sensação, meu pai tinha uma moto, eu já estava trabalhando. Meu pai tinha uma moto que ele usava para o trabalho, ele vinha trabalhar aqui em Toledo, e voltava todos os dias. E aí ele usava aquela moto lá para o trabalho, aquela moto era financiada. E aí eu acho que numa forma assim de me incentivar, né, de ter aquele sentimento de conquistar o que é seu e tal, e também para ajudar ele a pagar,
Ele falou assim, ó, vamos dividir essa moto? Você pode usar ela, só que você vai pagar metade da parcela. Cara, eu pagava metade da parcela, sobrava lá uns 30 pila por mês pra mim, mas, cara, a moto era minha também. Que sensação. Eu comecei a andar de moto com 11 anos de idade. Eu já andava, já. Mas nessa época eu já era mais velho, devia ter uns 14, acredito. E aí eu pegava a motinha ali, já ia trabalhar com a moto, e descia pra casa com a moto, e eu tava pagando, cara. A sensação é muito bom você conquistar as suas coisas com honestidade, nossa, é sensacional. Nossa, cara, pra comprar meu tênis, eu trabalhei 2 meses e meio no Lavacar, cara. Caraca, mas você comprou o tênis também. 2 meses e meio. Não, eu vou comprar. E ainda sobrou R$1. Comprei um Torrone, Mandolate. A sua sorte, então faz tempo, porque hoje você não comprou não. Comprei um Puma, na época era um Puma, estilo skatista, a coisa mais linda, e eu vi na loja e é muito incrível, cara. Eu tenho tantas experiências assim top. Você falou de romantizar, mas, cara, é sensacional lembrar dessas coisas. É top, é sensacional. E uma outra coisa também que, de verdade, quando você vê que também Deus tem esse cuidado por você. Uma vez, cara, eu vi um sapato social na loja e era o sapato. Eu sempre adorei artigos sociais. Eu sempre falei pra Deus e ainda vou realizar isso na minha vida. Eu quero andar, até nos meus dias normais, eu quero estar bem vestido socialmente. Pode ser um esporte fino, mas eu sou apaixonado. Ai, meu Deus. Pode ser um esporte fino, mas eu sou apaixonado por isso. Eu sou advogado e aí tá uma das coisas que eu faço por obrigação. Eu amo isso daí. Felipe, ó, eu vim aqui de camisa e tal, porque assim, eu tô fazendo um podcast, sou advogado e tal, então quero passar essa visão. Mas, cara, eu adoro uma camiseta, um shorts e um chinelo. Se eu pudesse, eu tava todo dia assim, velho. Entendeu? Pô, assistiu aquela série Suits? Os ternos do Harvey? Nossa! A minha mãe fala, nossa, para com isso daí, assiste. Nossa, olha esse terno, olha esse corte, olha essa gravata. Aquela cena que o Mike Ross chega lá com o terno e tal, daí o Harvey olha pra ele e fala, eu não te dei dinheiro pra comprar ternos? Sim, mas quanto você pode... como é que é? Eu te dei 5 mil. Sim, eu comprei 5 ternos de 1.000. E era pouco, ele queria que tivesse comprado um de 5 mil. Nossa, cara. Assim, a gente tem que, pelo menos na advocacia, você tem que andar social e tal. Você precisa passar para o seu cliente uma segurança, porque o seu cliente, ele vê segurança nisso. Isso aí é uma realidade que eu demorei um pouco para entender, eu demorei um pouco para aceitar isso, porque eu tinha aquela visão de que eu sou o que eu sou independente do que eu visto. E tá certo, eu sou o que eu sou independente do que eu visto. Só que a minha função, eu preciso passar segurança para as pessoas. Claro. Que as pessoas me buscam justamente porque ela tá sem segurança, ela tá desesperada. Então, a forma que eu me visto, ela influencia, sim, na segurança que eu passo para a pessoa, entendeu? Então, aí eu comecei a aceitar isso, a moldar isso. Mas não é algo que, meu Deus, eu adoro, vou colocar o meu terno hoje. Ah, cara, não. Escuta só. E eu falei pra ele, aí eu vi o preço, falei assim, cara, eu pensei nas minhas contas, falei assim, cara, eu trabalhando e juntando tanto, eu uns 3 meses consigo comprar esse sapato. E eu vou fazer questão de vir aqui. Tá, beleza. Tu acredita que na mesma semana, um amigo meu falou assim, filho, vai ter um negócio lá em casa, lá, uma oração e tal. Vai lá em casa, lá. Eu falei, com certeza, um grande amigo meu. Chegamos lá, todo mundo fez a oração. Teve o comes e bebe de plástico, que era normal. No final, todo mundo cumprimentou e falou assim, Fê, cara, eu fui semana passada comprar um sapato e eu achei ele lindo. Mas quando chegou em casa, eu coloquei no pé, coloquei lá, achei ele... Falei, não quero. Cara, você não quer esse sapato? Às vezes serve em você. Você calça 40 anos? Eu falei, sim, calça. Quando ele pegou o sapato, eu abri, cara, era o mesmo sapato. Nossa, ele te deu? Ele me deu. Putz! Que sorte! Ele me deu, cara, e eu, tipo assim, eu agradeci muito. Eu falei, Senhor, até esse cuidado, Senhor, que comigo, tipo assim. Acho que até brinquei assim, falei assim, acho que Deus ia ver que eu ia trabalhar muito. Falou, meu amigo, 3 meses e meio, não, cara, vou ajeitar isso aí pra você. Não, essa aqui, dessa vez vai passar, mas a próxima vai ter que... Mas, tipo, nossa, cara, foi um sapato que eu mais usei, eu usei ele até furar, cara. Porque ele tinha um valor pra mim, que eu conversei ali comigo e Deus ouviu, tipo, na minha mente eu fiquei, nossa, em êxtase. Eu saí, eu abraçando o sapato na mão, assim, parecia Legal. Parece uma coisa, se você contar, parece que é bobo, né, cara? Não, mas pra gente nossas que experiências vive, são... Pra gente que vive essas coisas é muito massa, cara. Nossa, não tem preço.
Com certeza. E, cara, obrigado pelo seu tempo, irmão. Muito show mesmo a conversa, viu? As coisas fluem, cara. Cara, eu até esqueci que eu tava numa entrevista. Viu? Podcast, não é uma entrevista, né? Mas eu esqueci que eu tava num podcast. Viu? Chegou a hora que eu tava conversando aqui, eu tava nem vendo o microfone mais. Não, é muito massa. E eu espero mais vezes, cara. Cara, A tendência aqui é só evoluir. Eu quero que você participe dessa evolução. show. Eu fico à disposição, vai ser um prazer vir aqui. Mais uma vez, cara, parabéns pelo que você está fazendo aqui, parabéns pelo seu trabalho. Isso aqui é sensacional. E Valeu. espero que as pessoas acompanhem aí, curtam aí e tal, te dêem uma força, porque isso aqui tem que crescer, isso aqui tem que evoluir. Em nome de Jesus. E eu espero voltar aqui mais vezes também com mais experiência, mais evoluído e encontrar um Motivation Cast mais evoluído também e participar de novo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu até falei, mas é a verdade. Agora vamos começar a usar o vivão aí, galera. E Top. Sensacional. E aí? Apesar que aqui você não é ao vivo, mas você joga ele na íntegra, né, pra galera. eu jogo na íntegra, igual eu falei, pra manter o 100% autêntico. Sim, né? isso é legal. Eu fui estudar também sobre podcast. Uhum. Eu vi alguns meio robotizados, outros roteirizados, Sim. que tinha um. Aí eu pensei, cara, pô, se eu quero saber a história extraordinária da pessoa, por que eu vou fazer um lance de perguntas e respostas? Sim. Eu vou falar, se a pessoa, a não ser que seja uma coisa que. Por isso que às vezes é bom saber, às vezes. Dependendo do que aconteça, no ao vivo não dá pra acontecer isso aí. Mas esse é. Já foi, né? Já foi. Mas, tipo, aqui, pô, legal. Se tem alguma coisa que você tem pra me falar, geralmente eu pergunto no off. Ô, posso perguntar, tipo, já teve pessoas que eu já convidei aqui, posso perguntar de tudo? Não. Não pode perguntar sobre isso? Beleza? Sim. Show. Mas a parte de trabalhar com comunicação legal é isso. Eu estudei sobre traços de pessoas e traços de caráter. Uhum. Se você faz uma pergunta ou joga um verde, a pessoa te dá abertura, você pode ir embora. Sim. Se a pessoa, numa coisa corporal, eu já pego. Já teve pessoas que, você acho que não reparou, mas eu perguntava a pessoa, já mudava a postura lá no vídeo. E eu entendia que eu não poderia continuar com aquele assunto. Eu já Sim. mudava. Então, graças a Deus, foi bom ter passado por onde eu passei, que hoje eu consigo analisar a linguagem corporal Você das já tem uma pessoas. experiência maior pra fazer isso. Não, E a legal, comunicação cara. é top por isso. Mas eu ainda prefiro que seja assim, olha só, pô, cara, você não tem ideia das perguntas que eu ia te fazer, tipo, pra falar sobre essa questão de advocacia. Aham. Mas isso Foi é top. foi- Isso é massa, não, isso é legal. Isso Não, mas a gente marca outro pra falar sobre com advocacia. certeza. Foi legal falar assim da minha experiência de vida. Na verdade, sim, eu queria vir para falar, para mostrar para as pessoas quem é o Gustavo, né? O Gustavo tem uma história. O Gustavo não virou advogado da noite pro dia, né? Não Então, é o pai que assim, pagou, por favor. exatamente. E tô pagando, financiado, FIES. Tá lá, a mesmo. parcela. Hoje eu paguei a parcela 58 hoje. Falta muitas. Ah, cara, eu nem sei. Eu acho que é tipo Minha Casa Minha Vida. É 180, eu acho. Nossa! Eu acho que é. É salgadinho? Não, bom, depende do ponto de vista. 500 e 550. Aquela época que você falou que você advogou 8 meses e não tinha um pila, era salgado. Não, mas então, o FIES é bom, por isso, ele te dá uma carência. Oh, que bom, cara. Então eu não pagava. Você tá louco se eu tivesse pagado aquela. Nossa, não ia ter dinheiro pra pagar, não. Mas eu tava na época de carência, eu fui começar a pagar 2 anos depois. Aí eu comecei a pagar a primeira Nossa, parcela. cara. 1 ano e meio, eu acho, depois. Oi, é um processão conseguir o FIES, não é assim. Ah, eu vou ali que é FIES, show. É, Não, na tem um verdade- documento, cara, eu lembro disso daí. Na verdade, hoje tá mais difícil ainda, né? Uhum. Porque era um pouco mais fácil, né? Mas tinha que ter fiador, tudo aquelas coisas. Não, é um processinho ali. Mas assim, que nem eu tava te dizendo, foi legal, cara, pra eu poder falar de onde eu vim, as pessoas Claro. que influenciaram, onde eu aprendi algumas coisas, princípios e tal. Valores. Foi muito legal poder falar o nome de pessoas que são importantes pra mim Pô, aqui, que massa, né? Falar do meu pai, da minha mãe, a minha esposa, sensacional também, que faz parte da minha vida, me ajuda em tudo. Então é muito legal poder vir e mostrar para as pessoas que não é só o Gustavo advogado, tem um ser humano ali que tem um ser humano que está todos os dias ali, que é influenciado por pessoas que estão à sua volta, que faz com que ele se dedique tanto no dia a dia, entendeu? Então é isso aí, foi muito 10. Cara, Deus abençoe você, que Deus te inspire a cada segundo dessa sua Amém. existência e que você Obrigado. faça valer a pena a cada instante, irmão. Amém. Pessoal, foi mais um episódio, Deus abençoe vocês aí e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.